Então vou aqui liberar a apostila aqui para que vocês consigam me acompanhar, tá? E eu vou tentar, à medida do possível, da onde eu vou estar aqui, passando para vocês. Bom, eu vi ali na parte do AVA que a gente já estaria no segundo encontro dessa apostila de metodologia científica. Mas não tem como a gente fazer os dois tópicos, né, unidade 1 e 2 e mais o paper. Então o paper eu vou dar só mais ou menos uma pincelada para vocês e depois eu vou dar para vocês uma gravação que eu já gravei, tá, sobre o seminário, que vai facilitar para vocês, tá? E aqui essa apostila metodologia científica a gente dá sequência depois. Opa, pode falar. Imagina. Então a gente pode iniciar então o paper, sem problema. Alguém tem problema aí se iniciarmos pelo paper? Não, a ordem não interfere o fator não, bem tranquilo. Pode deixar que a gente começa pelo seminário. Beleza, eu vou já localizá-lo aqui e vou mostrar para vocês. Seminário, trilha de aprendizagem. E vou colocar meu AVA aqui para vocês, tá? Para que vocês possam me acompanhar. Talvez o meu seja um pouco diferente, mas vocês vão conseguir alcançar legal aí o objetivo, pelo menos dessa primeira, né? Nessa aqui, ver se agora aparece para vocês. Acredito que sim. Vocês vão vir aqui então, tá? Em seminário, como vocês estão vendo aí. Deixa eu ligar uma extensão aqui também para poder ficar mais fácil. Beleza. Que essa aqui eu consigo escrever na tela. Aí vai ficar legal aí para que vocês consigam me acompanhar, tá? Primeira coisa que vocês precisam fazer, galera. Vocês vão entrar aqui nessa parte, seminário. Aqui em seminário. Logo depois, vocês vão vir em trilha de aprendizagem. Aí aqui vai ter o modelo da disciplina seminária interdisciplinar, né? Que é a introdução à pesquisa. Na verdade, ela vem muito ao encontro dessa apostila que a gente vai ter agora. Então a gente vai falar uma língua bem semelhante. Porém, para você fazer a parte aqui do seminário, você tem que ter lido ali a unidade 3 da apostila, tá? Mas é só para a gente se inteirar aqui e depois vocês vão poder ver legal aí como que ficou. Vocês vão ter essa parte aqui de bem-vindos, né, a trilha de aprendizagem. Estão dando aqui a iniciativa, a apresentação da apostila, tá? Que aqui o que vocês vão desenvolver, aprender, a fazer, a ser e a conviver. Que a metodologia científica nada mais é do que o aprendizado troca de experiência. Daqui a pouco eu vou aparecer na tela aí, é só para eu poder mostrar para vocês aqui aonde vocês vão encontrar o paper inicialmente. Tem algumas lacunas aqui em especial, que aqui vocês vão ver o plano de ensino. Se vocês clicarem aqui, vai mostrar aqui algumas coisas com vocês, a carga horária, a emenda, né? Os objetivos da disciplina, a unidade 2 e 3, que a gente vai trabalhar aqui dentro do seminário e tudo mais. Aí logo aqui vocês vão ver um curto vídeo, ela dizendo a importância e o objetivo. Não vou passar isso agora porque não importa muito pra gente nesse momento. Aí ok, ela apresentou aqui a apostila, o seminário, aí que tem aqui ó, a apostila metodologia científica, que é essa que a gente vai trabalhar hoje. Depois embaixo aqui tem algumas normas da BNT, que vocês vão ver as normas, mas vocês não precisam se atentar muito nela agora especificamente, porque é o primeiro paper de vocês. Dentro dessa formatação, ela já vem pronta. Oi, boa noite, tudo bem? Com quem eu falo? Ô Virgílio, tudo bom? Não, é só você prestando atenção onde eu estou indo que vocês vão achar no próprio AVA, aonde vai estar. Não, tranquilo que vai estar gravado o passo a passo aqui para você, é só você olhar o vídeo de novo depois. Sim, sim, depois que eu gravar e editar aqui, eu coloco para vocês lá como sempre. Tá, mas você vai achar dentro do seu AVA ali, resumindo, o seminário. Dentro do seminário vai ter a apresentação, que é logo o início ali, é onde que eu tô, tá? A gente entrou agora aqui, beleza. Depois aqui embaixo vocês vão ter o manual do Teams, tá? Que eu também vou gravar uma videoaula sobre ele, que é onde vocês, em equipes, né, vão começar a trabalhar o paper. Então vocês vão trabalhar através aqui do Teams,
vão criar um grupo no WhatsApp, né, separado por cada turma. Por enquanto, não tem problema nenhum se for a turma de um curso e de outro curso, que mora em cidade diferente ou que esteja em semestres diferentes. Não tem problema nenhum nesse primeiro momento, que é o primeiro paper de vocês. Já no segundo, no terceiro, assim em diante, aí tem que ser por afinidade mesmo. Tem que ser quem é do curso de RH vai para o RH, quem vai para o AD, que é administração, vai para administração, e assim em diante. Bom, aonde vocês vão achar o paper depois dessa apresentação aqui, que vocês vão dar uma olhada? Vocês vão vir aqui, ó, seguir adiante, vai ter a unidade 1. Tá, eu vou repetir sim, Júlia. Só segura um pouquinho que daqui a pouco eu já dou o passo ali de novo para vocês. Bom, depois na unidade 1 ali do seminário, que é onde que a gente está, que vocês conseguirem encontrar aí no AVA de vocês, descendo e vão encontrar algumas informações do plágio, né? Que isso acontece com muitos alunos. O que acontece com a parte do plágio principalmente? As citações. Os alunos às vezes não aprendem a fazer as citações, eles vão lá e copiam a citação igualzinha que a autora do livro colocou e colam no trabalho deles, e eles dizem que leram o trabalho e colocaram essa citação, mas na verdade não, eles copiaram igualzinho da autora do livro e assim se torna um plágio. Então eu vou realmente ensinar vocês a criarem as 3 citações, a longa, curta, direta e indireta. Depois disso vocês vão ver aqui um videozinho sobre plágio que está no YouTube, qual é os fundamentos. Estou dando uma corridinha aqui porque nesse primeiro momento talvez nem seja muito interessante eu frisar muito nele, que a gente tenha outra apostila, mas vai ter a aula gravada que vocês vão poder ver bem tranquilo. E aqui, ó, a pesquisa, né, do ensino superior, conhecimento. Então aqui vocês vão clicar nessa parte, vão baixar aqui um modelo do paper mais ou menos, tá, para vocês terem uma ideia, meio inteiro. Só que vocês estão vendo que esse daqui é enorme, por quê? Porque esse aqui já é um paper já pronto, né? Já lá do último semestre, né? Não é o caso de vocês, mas é só para vocês terem uma ideia do que é uma citação longa, o que é a citação da citação, assim tem um monte de modelos aqui que vai ajudar vocês bastante. Depois aqui embaixo vocês vão ver ainda, ó, dizendo que seu livro de metodologia e o paper. Tem tudo a ver, essa apostila de hoje, com o paper que vocês estão fazendo, tá? Aí tem os modelos aqui de orientação também do paper, que eu vou explicar para vocês. Depois vocês podem até olhar um vídeo delas de reforço aqui, tá? Mas eu gosto de explicar mais do meu jeito. E aqui vamos direto aqui nas citações diretas, que vocês vão ver na unidade 3. As diretas curtas e as longas, como que elas são, quais são os parâmetros. Aqui, como vocês estão vendo, entre aspas, sobrenome primeiro. Isso aqui a maioria é leigo, eu sei disso, que está muito tempo fora da escola. Na escola não ensina muito bem essa parte aqui, mas vocês ficam tranquilos que eu vou explicar isso passo a passo. Aqui o tamanho da fonte pode ser 12, e ali na citação 10, espaçamento de linha 1,5. Aqui as citações longas, diretas, você tem que copiar fiel, igual ao autor, com recuo 4, tamanho 10. Tem tudo aqui para vocês encontrarem passo a passo. Então, quando vocês estiverem montando o paper de vocês, além de ver meus vídeos, vocês dão uma recorrida aqui antes, né? Para não ficarem totalmente cru no que vocês estão fazendo. Pode deixar que depois eu coloco o link aí para você aí, Paulo. O link da turma do WhatsApp aí, bem tranquilo. O Lucas também, bem tranquilo, daqui a pouco eu já coloco aí para vocês. As citações aqui indiretas, né? Que vocês vão falar o que o autor disse, mas de forma com as suas palavras, mas não diferenciando muito do que o autor está dizendo. E aqui a gente tem o principal, que é o que importa para vocês de verdade, que é esse aqui que vocês vão baixar, que é o trabalho científico completo, e aqui o trabalho científico é o paper que vocês vão fazer. Qual é a diferença de um de outro? Se eu baixar esse daqui, ele está aqui um completo, que é aquele mesmo modelo, quase aquele que eu mostrei para vocês, que é só para vocês terem uma ideia, e esse aqui provavelmente é o que vocês vão fazer. Vocês vão baixar ele aí no computador de vocês ou no celular, e aqui vai estar o modelo dele, dessa forma aqui, e já vai estar tudo formatado, pré-formatado, né? Onde vocês vão colocar as informações. Dentro dessa primeira caixinha aqui vocês vão botar o título. Então, se vocês olharem, já está tamanho 20, já está font time, né? Já está meio caminho andado. Aqui vocês vão botar o nome do acadêmico, onde tem vocês vão botar o nome dos acadêmicos. Não é para vocês seguirem uma sequência de 1, 2, 3, não. É tudo que é acadêmico, é número 1. Então vocês vão criar grupo de 3 a 5 integrantes. Não pode ter menos de 3 e nem mais de 5. Esses integrantes vocês vão colocar aqui. Então, Maria José, número 1. Marco Antônio, número 2. Número 1 também.
Josias Silva, número 1. Todos que são aluno número 1. O número 2 é somente para o tutor, que o meu nome é Arílio Silva Júnior. Depois eu coloco lá no grupo para que vocês consigam escrever ele direito, porque senão vocês vão colocar acento, e meu nome não tem acento nenhum, tá? Então coloco lá porque ele é um pouco diferente. Depois aqui vocês vão colocar aqui a fundamentos ou fundamentação teórica, que é aqui, ó, acadêmico, utilizando um artigo disponível na trilha de aprendizagem, insira no espaço abaixo a citação direta curta. Então, beleza, quer dizer que aqui embaixo você vai fazer isso, vai inserir uma citação direta curta. Agora, utilizando os artigos disponíveis na trilha de aprendizagem, insira no espaço abaixo a citação direta longa. Você vai colocar nesse que está embaixo aqui. E assim você vai. Depois aqui uma citação indireta. São as 3 que vocês têm que fazer. Nesse primeiro momento, vocês só têm que fazer isso, as 3 citações. Depois você vai colocar o referencial teórico que está aqui embaixo. O que é o referencial teórico? É quem escreveu o livro. Eu vou mostrar esse modelo aqui para vocês no próprio livro de metodologia científica, aonde vocês vão encontrar essas informações, tá? E aqui embaixo você vai colocar o nome dos acadêmicos. Aqui, ó, onde está 1, não sei se vocês conseguem ver aí. Eu não consigo aqui embaixo, aqui, mas se tu clicar 2 vezes ele vai abrir, ó. Número 1, vocês vão botar em ordem aqui alfabética. Então, tipo, quem começa com a letra A primeiro, com a letra B depois, C depois e assim em seguida. Vocês vão colocar todos os integrantes aqui. No número 2, o número do tutor. E aqui embaixo vocês vão completar essa lacuna aqui, que é a Uniacel, vão botar a data, né, e tudo mais. Ah, professor, mas eu não sei fazer isso direito, né? Como que se faz? Isso é o que o livro que vocês estão estudando comigo agora vai dar capacidade para vocês realizarem esse trabalho. Então fiquem tranquilos que isso aqui tudo vocês vão encontrar na apostila. A gente vai ter aula disso até a 3ª unidade. Como hoje a gente teria que trabalhar a unidade 1 e 2 e não vai dar tempo, a gente vai trabalhar 1 e semana que vem a gente mata as outras 2, a unidade 2 e 3. Então é muito importante quem puder estar presente, né? Eu vou tentar gravar a aula, claro, né? Como sempre. Para quem não puder, poder assistir, ou mesmo quem assistir e ficar com diversas dúvidas, vocês vão poder rever quantas vezes quiser, eu acho bem interessante. Então eu costumo gravar para ajudar vocês aí. Isso é o que vocês têm que fazer nesse semestre. Isso é o paper, tá? Então como que vocês vão aí reunir? Vocês, depois que acabar a aula, vocês vão chegar ali na parte do grupo do WhatsApp, tá? E vão começar a montar o grupo de vocês. Então fala, ó, quem é do meu grupo vai colocando ali 1. Aí coloca lá, Marco Antônio Pereira. Aí o outro que queira entrar no grupo daquela pessoa, bota o número 2. Antônio José, sei lá de quantas. E o 3. Maria José. O 4. Até dá 5 integrantes, tá? Sozinho dá para fazer? Galera, não dá para fazer. Se vocês olharem aqui o regulamento, quer ver? A realização da pesquisa e escrita do paper deve ser realizado por grupo de 3 a 5 acadêmicos. Beleza? Então, isso daqui vocês têm que levar em fé. Ah, mas eu não conheço ninguém nesse grupo. Galera, ninguém se conhece. A socialização nesse Flex que a gente está fazendo em AD é realmente nesta modalidade. Então, vocês vão fazer a socialização de vocês, é o que a gente está fazendo em sala. Se você colocou o nome do acadêmico, coisa e tal, e ele não fez nenhum trabalho, quando ele for defender, se ele não fez nada, ele não tem nota. Então, vocês vão dividir as tarefas de vocês. Por exemplo, um fica com a citação direta curta, o outro com a citação direta longa, o outro com a citação indireta, o outro com o referencial teórico e o outro com a formatação. Todos têm que apresentar depois? Sim, vocês vão defender ele depois. Como que vocês vão fazer isso? Vai ser através do slide e através dessa videoconferência. Então, de vez eu estar falando para vocês, vocês vão estar falando para mim, tá? E eu tenho que gravar, então tem que estar tudo direitinho ali. Vocês têm a data que vocês vão ver lá no cronograma do AVA, quais as datas que vocês têm para fazer isso. Tá, professor, mas tem bastante tempo? Tem bastante tempo, galera. Isso a gente vai fazer durante o semestre. Então a gente tem até meio do ano para completar isso daí. Não deixe por última hora, porque eu vou ser o orientador de vocês e eu que vou corrigir. Eu só vou corrigir uma vez, porque são 240 alunos nessa sala. Não tem como eu estar toda hora olhando. Então quando você postar uma vez, eu vou corrigir, passar para vocês as orientações da correção. Geralmente eu faço isso online, tá? Porque a sua dúvida, o problema que você fez pode ser do outro. Então tem até uma videoaula depois que eu vou disponibilizar para vocês da turma que eu fiz ano passado. E vocês vão ter uma ideia de como que é a apresentação, como que é a correção, para vocês não estar toda hora chamando ou com dúvida. É só olhar o vídeo que não tem errada nenhuma. Mesmo para quem nunca fez paper nenhum, vai tirar de letra, tá? Bem tranquilo. Não esqueça como que vocês vão criar os grupos através do WhatsApp, beleza?
Por aqui também daria? Daria, galera, mas é meio complicado agora em aula, porque a galera vai estar preocupada em montar o grupo agora e não vai prestar muita atenção na aula. Então, depois que acabar a aula ali, vocês ficam durante a semana trocando ideia ali. Ah, o grupo 1, grupo 2, ou durante a aula. Se vocês quiserem falar lá no WhatsApp, já formando os grupos de vocês, tranquilão. Enquanto vocês escutam a minha aula aqui, o áudio que eu vou passando para vocês da apostila, vocês já vão montando o grupo de vocês, de quem está presente. Então a gente tem 200 e poucos alunos, ó, até agora tem 37, um pouco mais de 37 alunos na aula. Então eu acredito que tem muito acadêmico que não está aqui. Então por isso que eu vou gravar, para que ele tenha a possibilidade de ver depois. Tranquilo? Agora vamos para as perguntas aí. Quais as dúvidas de vocês referente a isso? Ficou muita dúvida? Podem escrever, podem abrir o áudio. Boa noite, tudo bem? Só se identifica para mim poder te localizar. Opa, tudo bom, Alexandre? Qual é a sua dúvida? Tudo bem, graças a Deus. Na verdade, vocês não vão trabalhar assunto nenhum. Como assim, professor? Porque vocês só vão fazer referências, referencial teórico, tá? Então é tranquilo, vocês não têm que descrever nada ainda, só a partir do terceiro trimestre. E na verdade vocês entraram já no segundo, né? Que no primeiro não tem nada. Então no segundo semestre a gente tem o primeiro paper e depois assim em diante, tá? Então eu vou ensinar vocês como fazer as citações, de que livro vocês vão pegar. Todo mundo vai trabalhar com o mesmo livro, tá? Bem tranquilo. Não, tranquilo, vai ser da Uniaselv mesmo, que fica mais fácil de eu corrigir para ver que vocês não pegaram plágio, né? Então vai ser algum dos livros aqui desse semestre que a gente vai ter ali. Perfeito. Boa noite, com quem eu falo? Oi, Letícia, tudo bom com você? Qual é a sua dúvida? Tá, aí vocês vão vir aqui em trilha de aprendizagem, lá do AVA de vocês, e aqui vai ter elas, ó, metodologia científica, que é a de hoje, tá? A gente está vendo aqui. Depois vocês vão ter sociedade e meio ambiente. Posso pegar desse livro, professor? Pode. Tem aqui, ó, fundamentos, teoria organizacional. Posso pegar desse livro? Pode. Economia. Posso pegar desse livro? Também pode. E do seminário não, né? Então a gente não vai pegar nem do primeiro e nem do último. Somente desses três aqui. Beleza? Aí vocês vão para afinidade, né? Então o grupo, quando vocês formarem, tem que escolher um livro. Para vocês, o livro em si, ele não importa muito nesse momento, porque vocês só vão fazer referencial, não vão escrever nada. Vocês só têm que aprender a fazer um referencial teórico, é só isso. Então, quanto a isso aí, é bem de boa mesmo. Vocês vão ver aqui nessa apostila que não tem errado nenhuma, é muito tranquilo mesmo. Quem mais tem dúvida aí? Isso, essa de hoje. É ela que vai ensinar vocês a ficarem fera aí. Isso, vocês ficarem fera nessa parte aí do paper, né? Essa daqui. Aonde vocês vão encontrar isso, pessoal? Lá no finalzinho, ó, lá na unidade 3, quando a gente chegar lá, deixa eu ver onde que tá aqui. Tá ruim de localizar ela aqui direto. Aqui eu já estou na unidade 2, toco 3, deve ser a próxima. Aqui nessa unidade 3, que ele vai explorar com vocês exatamente o que vocês precisam saber, que é a parte de quê? Das citações, como fazer um referencial teórico, ó. Referência, tá vendo? Isso aqui é referencial, ó, das citações. Então aqui que vocês vão colocar essa parte, ó. Então aqui ele vai te ensinar, ó, unidade 3, formatação, os trabalhos científicos que tem de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele vai dar uma geral, os aspectos típicos da pesquisa. E a partir o que a gente vai começar a aprender aqui? A parte de formatação, ó, BNT, a parte de citações direta, indireta, referencial teórico, todas essas coisas aqui a gente vai aprender nessa unidade. Então quando a gente estiver aqui nessa terceira aqui, vocês já vão estar fera. Oi, tem 2 desligados ao mesmo tempo aí, áudio aí, galera. Deixa eu desligar da Silvia aqui. Tá, desliguei da Silvane. Pode falar aí quem estava falando comigo, Letícia? Não, não sei quem estava falando. Isso aí, mesma coisa. Talvez lá você pegou mais um artigo científico em um formato bem parecido. Ah, sim. Então, que bom, que aí você já não vai estar totalmente cru aqui nessa parte aqui, né? Ele vai ajudar você a dar uma geralzona aqui. Não, bem tranquilo, eu vou explicar ele do zero e eu vou utilizar até uma outra apostila para explicar para vocês disso daqui, porque essa daqui eu gostei mais da antiga, para dizer a verdade, do que essa daqui, né? Então eu gosto de usar mais a outra apostila, mas eu tô lendo as duas e as duas não modificam muita coisa uma da outra não, somente o formato mesmo. Alexandre, talvez? Dúvidas? Boa noite, tudo bem? Certo?
Essa é a intenção. Sim, sim, esse também vocês vão ter que colocar o slide. Caso vocês vão ver o vídeo que eu apresentei com a outra turma lá, peço para vocês olharem o vídeo, tá, galera? Porque vai ajudar muito vocês. Vai tirar muitas dúvidas, porque uma coisa é eu estar falando, é a teoria, e outra é vocês verem realmente acontecendo. Então, deixa eu passar minha tela para cá de volta. Então, outra é vocês verem o negócio acontecendo realmente. Então aí vai ajudar vocês a compreender de forma bem mais clara. Primeira coisa que vocês têm que fazer nesse momento são os grupos. Montar os grupos e acompanhar a apostila Metodologia Científica. Conforme a gente for desenvolvendo, eu vou falar para vocês, ó, isso aqui é importante, isso aqui vocês vão utilizar, né? E aí vocês vão grafando, vão selecionando ali, pego a apostila, lembra que essa vocês têm que ter a apostila física, né? Para que vocês possam circular e tudo mais, as coisas assim. O resto é bem tranquilo. Tá, mas eu quero fazer tudo pelo PDF. Pode fazer, mas é bom você, para quem está começando, ter a apostila que vocês vão usar até o final, igual os garotos falarem agora. Então ela é bem importante para vocês poderem entender melhor. Agora, quem já está na finaleira aí, coisa e tal, aí não tem problema, né? Que já, na verdade, eles vão fazer a parte mais fácil agora. Os mais difíceis eles já fizeram. Então vai ser meio inverso a coisa. Quem mais aí tem dúvida? Vi que tem mais gente com a mãozinha levantada aí. Isso aí. Não exatamente na mesma cadeira, mas que vocês trabalhem a mesma apostila. Porque aí fica fácil na hora de apresentar e de eu corrigir também, né? Porque aí eu já sei que esse grupo, já sei que é a apostila de economia, o título vai estar lá economia, então já vou pegar direto. Quando vocês estiverem aqui no modelo do paper, deixa eu voltar aqui de novo, ó. Aqui no modelo desse paper, aqui no título vocês colocam o nome da apostila. Para mim facilita um monte. Então vocês vão colocar uma daquelas três. Aqui o nome dos acadêmicos que vão participar no grupo de vocês. Podem ser de 3 a 5 acadêmicos. E o nome do tutor aqui, bem tranquilo. Depois aqui vocês vão criar a primeira citação, que é uma citação direta curta, que vocês vão saber como fazer, ficam tranquilos, tá? Depois a gente tem uma direta longa, com recuo aqui e tudo mais. E por último, uma citação indireta, que ela é um pouco curta, vamos dizer assim, só que ela você vai falar com suas palavras. Beleza? Depois o referencial teórico, que vai estar no próprio livro, né? Que é a autora do livro, que eu vou explicar isso para vocês. Não, elas já estão todas disponíveis para vocês. Se você for lá na digital, vocês não precisam, vocês não precisam pegar o livro impresso. O único que vocês precisam ter ele impresso é essa apostila de hoje. Esse é que eu recomendo, tá? Também não é obrigatório, mas eu recomendo que a metodologia científica vocês têm, porque vai acompanhar vocês até o final do curso. Então essa é bom vocês terem realmente. As outras é a passageira, né? Então só mesmo se você gosta de uma área, por exemplo, tipo você aí, metodologia científica, né? Não, é economia, né? Aí você pega a apostila e fica com ela, porque aí você vai estudar ela direto para aplicar no seu próprio negócio, né? Vamos dizer assim. Vocês vão anexar no próprio AVA, que também eu vou explicar para vocês mais adiante. Eu não vou dar muita informação, que senão aí vocês vão pirar agora, né? Então vamos um pouquinho devagarinho aí, mas no próprio AVA lá eu vou dar o caminho para vocês, passo a passo, de quando a gente começar a fazer, porque vocês têm que terminar essa apostila primeiro, para vocês trabalharem as citações. Aí quando vocês fizerem, vocês colocam lá, fala, ó, professor, já tá lá. E eu já vou corrigindo e dou uma devolução para vocês no que a gente tem que arrumar na própria aula, nos encontros do seminário. Tá, e quando vai ser os encontros do seminário? Vocês vão lá em AVA, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês vão vir aqui, ó, metodologia, apostila que a gente está estudando, e essa que vai basear vocês para fazer o paper, tá? Aqui são as apostilas que vocês vão estudar, ó, seminário, sociedade e meio ambiente, fundamentos e teoria organizacional e depois economia. Então é uma dessas três que vocês vão escolher por grupo, tá? Mas mais de um grupo pode escolher a mesma? Sim, sem problema nenhum. Se todo mundo quiser fazer somente de sociedade e meio ambiente, sem problema nenhum, não tem problema. Importante agora vocês saberem fazer. Aí eu quero saber qual é a data do seminário. Eu vou lá embaixo, seminário, vou em cronograma, anotam aí para vocês poderem achar. Vou clicar nele e ele vai me dar aqui os encontros, ó, 8/3, 5/4, 3/5, que ó, 8/3 é hoje, então é o nosso primeiro encontro, é onde eu estou passando a básica aí para vocês. Depois nosso segundo encontro vai ser dia 5/4. Aqui sim vocês já têm que começar a entender que a gente já vai ter terminado essa apostila, vocês vão começar a trabalhar, fazer as citações
lá tudo no trabalho, tudo certinho, na formatação. Depois aqui no dia 3/5, vocês vão postar a versão completa, já com as 3 citações do referencial teórico, obrigado, isso, e para mim corrigir. Beleza, aí eu já posto de volta, eu corrijo em aula, tá galera? Eu corrijo bem rapidão, então vocês vão olhar aqui, já explico o que deu errado, já posto de volta, vocês já podem endireitar e se quiser, depois de endireitar, me derem um ok, já fica o definitivo, tá? Quarto encontro, que é o seminário da pesquisa, que é onde vocês já vão começar aqui a fazer a socialização. No dia 31/5 e 25, não, aqui ainda vocês podem fazer a correção, ó, dia 31/5. Aí dia 21/6 a 19/7 a socialização. É onde vocês vão defender o trabalho de vocês. Vocês só tem que ter cuidado que são 240 alunos. Então se vocês deixarem para o último momento, vai ter igual que ficou ano passado. Um monte de aluno que não conseguiu apresentar. Fechou o prazo, deixaram para a última vez e ficou uma fila danada. E reprovaram no paper, vão ter que fazer de novo. Então para isso não ocorrer, vamos se adiantar. Para apresentar, aí vocês têm que olhar quais são os dias. A gente pode até olhar aqui agora já, quais são os dias que a gente vai ter aula dentro desse período, que é julho e junho, né? Julho e junho. Ó, então a gente tem aqui todas as terças, né? Hoje é terça, isso? Isso. Então a gente vai ter dia 21, dia 28, depois dia 5, que é do 7 já, dia 12 e dia 19. Vão ter 5 semanas. 5 encontros. Não é por quem for terminando primeiro, só vai chegando, apresentando, como ele é muito rápido, não precisa agendar não. Só no segundo momento, aí sim, nesse não precisa. Porque não tem muita coisa para apresentar, né? Vocês só vão falar o que vocês aprenderam das citações, o que vocês entenderam, se estão preparados para o próximo módulo, né? São coisinhas bem básicas. Vocês vão ver o vídeo que eu vou postar para vocês no WhatsApp, que vocês vão entender o que é a socialização, o que vocês têm que defender, né? E como fazer isso tudo. Lá eu explico de passo a passo. Nossa, tá manteiguinha mesmo lá, muito tranquilo, beleza? Tranquilo. Quem mais aí tá na dúvida? Boa noite, com quem eu falo? Ô André, tudo bom? Qual é a tua dúvida? Vamos fazer isso agora, segura aí. Beleza, coloquei aí no Teams aí para vocês, tá? Só vocês clicarem nele já entra automático. E não esqueça para depois vocês trocarem uma ideia, né? Vocês podem montar um grupo no WhatsApp ou no Teams, tá? Ali lembra que eu mostrei para vocês a parte do seminário, aonde vocês têm aqui um tutorial do Teams, tá? Deixa eu encontrar ele aqui novamente, para vocês poderem fazer a reunião no Teams. Ó, aqui, ó. Vocês baixam esse manual aqui e aqui ele vai dizer exatamente como que vocês vão fazer para conseguir editar junto o trabalho. Então, por exemplo, ó galera, vamos se reunir sábado, já que a gente mora longe, não tem como se encontrar pessoalmente, vamos se reunir virtualmente e todo mundo acessa o Teams. Vocês vão ter uma aula igual a gente está tendo aqui. A diferença é que vai aparecer o vídeo de vocês, vocês vão trocar ideia e o documento que vocês vão vir compartilhar aqui em cima o documento. E vocês vão editar em tempo real todo mundo junto. Então ele é muito interessante essa ferramenta aqui. Então ele dá o passo a passo aqui, ó, bem tranquilo de como funciona. Vai ter um de vocês aí que é mais esperto em informática, né, e vai ajudando os outros, que essa é a intenção, né? Agora que a gente vai trabalhar com paper, um vai ajudar o outro, porque tem gente que tem dificuldade. Então assim vocês vão construindo conhecimento. Cada vez que você ajuda alguém, né, vocês conseguem aprender melhor. E quando vocês fizerem a postagem, somente um aluno que vai postar. Beleza? Então você coloca o nome de todos os integrantes no paper e um aluno só posta. Quando ele for fazer a postagem no AVA, deixa eu até já ver aqui para vocês se já está disponível para mim. Se tiver eu já mostro para vocês. Porém o meu é um pouco diferente, tá galera? Porque eu sou tutor, né? Então não vai aparecer igual o de vocês aqui, ó. Acho que até nem vai aparecer. Seminário, trilha de aprendizagem, acadêmico. Vamos ver aqui se aparece. Aqui ele não vai aparecer não, mas lá eu explico também para vocês e também vou explicar aqui passo a passo. Ficam tranquilos quanto a isso. E vocês vão lá no AVA de vocês que vai ter um local lá de postar trabalhos, tá? Aí quando vocês postarem lá, que aqui não é bem o... Aqui é o AVA só da disciplina mesmo, né? Então não vai adiantar muito que não é por aqui. Aqui é só a apostila mesmo para vocês conhecerem. Diga lá. 2 etapas. Uma da correção, que vocês vão descrever e eu vou fazer a correção. Quando fizer a correção, tem a outra nota, que são 2 notas que vocês vão ver lá, que é para a apresentação.
Então vocês vão ter duas colunas de nota, uma para o trabalho escrito e outra para a apresentação. Cada um de vocês na apresentação vão ter uma nota individual. Então, caso veio o grupo, tal dia está marcado ali, vou apresentar no primeiro dia de aula de seminário da apresentação. Aí falta um integrante, aquele integrante vai ficar sem nota. Ele pode apresentar em outro momento? Até pode, mas a gente dá preferência para o grupo inteiro. Então, vocês têm que dar um jeito de se reunir. Aí apresenta todo mundo, aí sim, aí já dou a nota para os dois na hora, depois ela aparece para vocês mais tarde, né? Quando todo mundo apresentar, aí ele libera a nota para vocês. São nas aulas, igual que a gente está tendo aqui no mesmo horário e tudo. No mesmo dia, mesmo horário, então bem tranquilo. Porque lá praticamente as últimas apostilas a gente já vai ter terminado, então a gente vai ficar praticamente só com o seminário. Como vocês viram, a gente só tem 3 apostilas, na verdade. Uma é essa que a gente está tendo agora, que é seminário, que não conta, que é a metodologia científica, que é para vocês realizarem um paper, mesmo que ela tenha prova. Mas o que conta mesmo são as outras 3, então é bem tranquilo de vocês seguirem adiante. E o trabalho do paper, que vai paralelamente junto com essas disciplinas, como vocês viram os encontros ali. Tranquilo? Lá no WhatsApp, aí nesse caso, é mais fácil vocês colocarem lá, ó. Galera, estamos montando o grupo e tem gente que vai estar sem noção nenhuma do que é isso, tá? Aí vocês vão explicando o que é ali, ó. A gente está montando o grupo do seminário. E a galera vai chegando e vai entrando. Que como vocês viram aqui, ó, agora já está em 46 alunos. Mas é uma diferença para 200 e poucos alunos. Então falta muita gente. Então por isso que eu vou gravar a aula, que eles possam ver a aula e entender o que a gente está falando. Então se o aluno vier muita hora perguntando para vocês, o link do professor está aqui. Aí eles olham, né, e depois eles já vão ficar... Senão vocês vão ter que estar falando a mesma coisa toda hora para todo mundo. Aí é ruim pra caramba, né? Então o vídeo tá lá, vocês só disponibilizam o vídeo para eles e tá tudo certo. Alguém mais aí? Vamos lá, deixa eu ver, Alexandre, sugestão para formar o grupo, os alunos que fazem o mesmo curso. Nesse momento não precisa não, Alexandre, só mesmo para quem escolher a mesma apostila. Nesse momento o curso não importa. Provavelmente não, muita gente sai Vocês não vão seguir o curso do início ao fim. Como vocês estão vendo aí que tem colegas aí que estão se formando agora. Então toda hora vocês vão estar mudando de sala. Então o grupo provavelmente, quase que 100% de certeza, não vai ser o mesmo. Então não se pilha muito nessa não, que vocês vão se separar depois. Mais alguma dúvida aí? Tudo tranquilo, mais ou menos. Vocês viram onde vocês encontram tudo aqui, né? No seminário aqui, na unidade 1, 2... Na 2 e na 3 não tem praticamente nada aqui, tá, galera? É só uma coisinha ou outra aqui que a gente vai vendo aqui depois, tá? Por enquanto, vocês só se pilham aqui na unidade 1, que é onde estão os que vocês precisam, que é o modelo do paper, né? Aqui falando das citações, que é o que vocês têm que fazer. Então, de repente, nem precisa olhar todo o livro, aqui ele já está dizendo passo a passo das citações, o que é, e treino. Vocês vão ter que fazer bastante treino. Tranquilo aí? Podemos passar para a nossa apostila, então? Ou mais alguma dúvida? Provavelmente você não está com o Gmail da Uniaselv. Você não está logado na conta da Uniaselv com o seu Gmail. Você está com o seu Gmail privado. Então, quando você entrar lá, você tem que estar logado com... Isso. Entra como anônimo ali e coloca lá. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, você tem que estar logado aqui com o e-mail da Uniaselv para poder dar certo. Até aqui, ó. Aqui vocês para postagem, é que no meu é muito diferente de vocês mesmo. Na abazinha aqui, depois eu vou ver se eu passo um tutorial com uma conta da outra que eu tenho aqui para vocês poderem ver aonde que vocês vão entrar. Ou se alguém aí tem o passo a passo como postar o paper no AVA de vocês, puder passar ali para a galera, bem tranquilo, mas a gente vai ter tempo para isso. Se vocês não conseguirem, eu consigo, tá? Porque o meu de tutor é diferente para me mostrar para vocês onde é que vocês vão postar o passo a passo. Mais alguma dúvida aí? Matheus, Alexandre, tá com a mão levantada. Tem mais alguns alunos aí. De repente, se já tirou a dúvida... boa noite, tudo bom, Matheus? Edição 1, 2, 3. Tenta me explicar melhor. Isso, qualquer um desses 3 livros que vocês... Isso, qualquer um desses 3 livros que vocês usarem, tranquilo. Sim, já estão todas disponíveis para vocês em PDF. Essas não precisam pegar impressa, tá, galera? Bem tranquilo. Esse fica tranquilo que depois eu mostro para vocês passo a passo. Esse não esquenta a cabeça que ninguém vai postar nada agora mesmo, então bem tranquilo mesmo. Conseguiu achar aí? Legal, eu vi aqui.
Beleza, isso mesmo. Produção acadêmica, isso mesmo, é isso aí. Muito obrigado aí, Alexandre. Colaborou bastante. É essa parte aí mesmo. Aí você clica ali em produção acadêmica e ali já vai ter postar, tá? Não esquece que quando você for postar, você tem que um só vai postar do grupo, tá? E coloca o nome de todos os acadêmicos embaixo. Vai ter uma opção para você, umas caixinhas para você marcar o nome dos seus integrantes. Aí você vai marcando as caixinhas e envia. Aí ele valida para todos eles. Ok, vamos lá. Quem mais? Qual livro você gostaria? Você clica você está no celular ou está no computador? Ah, mais fácil ainda. Tá, deixa eu entrar aqui de novo. Deixa eu ver aqui onde que eu tô. Aqui. Ó, você vai clicar nessa parte que tem... Bom, já vai aparecer logo os livros para você de cara, assim. Um monte de livros. Ah, beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que... apareceu. Os livros estão ali em cima, é verdade, isso aí. Livros digitais. Isso aqui é meio ruim, né? O meu é diferente para mim poder mostrar para vocês aí. Mas o dele aqui tá perfeito. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês no geral. Ó, bem aqui, ó. Livro digital. E a produção acadêmica é esse de baixo que tá aqui, ó. Sei que vocês conseguem ver legal agora. Boa noite. Com quem eu falo? Ô, Marcelo, diga lá. Isso. A gente está falando um pouco do seminário agora, porque hoje é 2 encontros, um do seminário e outro da apostila. Eu não entendi o final, cortou a sua voz. Ah, você está falando do WhatsApp? Eu coloquei o link aqui para vocês aqui no chat aqui, vê se você consegue achar aí. Só rolar um pouco para cima, vai estar escrito ali, Uniaselv, graduação e pós. Só clicar nele que você já entra no grupo direto. No chat, vai aí no chat do Teams. Imagina! Bora! 5. Sim, 5 é o máximo e o mínimo 3. Isso, não, na base da apostila metodologia. De nada. Mais alguém aí? Isso, eu sou o Arílio, perfeito. Quando vocês mudam de sala assim, vocês acabam ficando num monte de grupo, né? Tranquilo então, galera? Podemos iniciar aí a apostila, que senão a gente vai ficar mais atrasado ainda, apesar do que provavelmente eu vou gravar a aula depois, dando continuidade aqui se não der tempo, então vocês ficam bem tranquilos, vocês vão conseguir assistir a aula indiferente, tá? Bom, então a gente vai entrar aí na unidade 1, deixa eu só ligar o meu PC aqui com a minha apostila. Bom, então ali qual é o tema, né? A natureza da ciência e da pesquisa científica e a contribuição da filosofia. Na verdade, os filósofos do tempo antigo foram que contribuíram para essa parte desde a época de Sócrates, que lá eles começavam a fazer a pesquisa de como ia construir tal coisa, principalmente os encontros que eles tinham, né, para discutir quem ia ficar no poder, o que ia fazer, né, qual é o tipo de economia, todas essas conversas que eles tinham baseado na política. E se vocês olharem os grupos, os filmes antigos, vocês vão ver muitos encontros, né, do pessoal se reunindo com o pessoal da igreja, estudantes, né, os filósofos, que conseguiam chegar a determinada conclusão de inteligência para poder, vamos dizer, apoiar aí o rei, os poderosos com as suas ideias. Então eles eram as pessoas aonde ajudavam o rei a tomar decisões através dos conhecimentos que eles tinham. Geralmente eram através de homens, né? Dificilmente na época as mulheres eram incluídas. Qualquer coisa vocês vão levantando a mãozinha ali. Eu vi que tem gente acho que o Matheus está com a mão levantada ali. Qualquer coisa você tira a mãozinha ali se já resolveu o seu problema ali, tá, Matheus? Que aí quem vai precisando aí eu vou orientando bem tranquilo. Então na introdução a gente tem a filosofia, uma das áreas do conhecimento mais antigas das histórias, que é passado em diversos filmes como a gente vê até hoje, através dela que foram realizando as pesquisas científicas e chegando nas tecnologias dos dias de hoje. Em todo o nosso movimento, não só tecnológico, mas como meio ambiente, educação, meios de estudos que a gente vai ver aqui ao decorrer. Então a filosofia e o protagonismo de alguns debates sobre conhecimento e ciência, que são duas coisas pela época diferentes. Os filósofos então discutiam, nesse caso, os aspectos sociais, éticos, econômicos,
também os políticos, os religiosos, então principalmente os religiosos, né, que era o que mandava no poder na época, estavam em tudo, que embasavam a estrutura da organização das culturas, de histórias, debates, da verdade, descobertas e da construção dos conhecimentos. Então vocês viam que naquela época tinha os castelos, onde tinham os plebeus, que viviam fora do castelo ali, era tipo uma favelazinha, que não tinha muita higiene, né? A galera fazia suas necessidades tudo meio em volta, né? E era um negócio meio estranho, né? Desde aquela época, já tinha uma parte de impostos, onde eles faziam as contribuições, a arrecadação, tudo para o reino, como ele tivesse locando lá, vamos dizer, a fazenda dele para vários inquilinos, onde eles tinham que pagar a contribuição lá, que era o pedágio, para o rei, né? Então o rei lá sempre foi bem poderoso, do jeito que vocês podem olhar, e ia de geração para geração, de família para família. E quem nascia pobre, raramente fica bem de vida. Era uma coisa assim bem diferente dos nossos costumes de hoje, né, para a gente poder entender como funcionava. Mas era através dessas pessoas mais inteligentes que ganhavam em cima disso, que hoje a gente pode comparar um pouquinho, que alguns países não influenciam muito as pessoas a estudarem, porque as pessoas ignorantes são facilmente manipuladas. Então naquela época também eles pensavam dessa forma. Então por isso que só os poderosos, os de família rica ou os religiosos que estudavam na época, porque eles conseguiam fazer estratégias para convencer a galera a trabalhar e ainda pagar um pedágio para eles, vamos dizer assim, que fosse um imposto, né, sobre o convívio da terra e ainda ter alimentação e tudo mais. Então tudo que eles plantavam, né, tinha que ter uma parte que a maior parte, a melhor colheita era do rei, né, porque era considerado o dono de todas as terras. Tranquilo? Bom, experiências que interagiam ou não entre si e os impactavam umas nas outras. Então dentro dessa discussão aqui era alguns testes que eles faziam que funcionavam em alguns lugares e outros não. Em conjunto já com a filosofias, outras varias ou outras áreas, né, do conhecer, que fez da ciência, que contribuiu, né, para essa parte da ciência, que foi a matemática, ali ainda vários pensadores da época, Einstein, Freud, que eram os pensadores da física, da química, da geografia, a história, foi formando aí os pensadores e o mundo que a gente tem hoje, né? Então elas contribuíram demais na filosofia para que a ciência depois fosse criada, que a gente vai ver mais à frente, tá? Que muitas outras conduziram também, né? Claro, desenvolvimento e evolução do ser humano veio através dos estudos, com certeza, modos de fazer outras máquinas, de evoluir e fazer um caminho mais fácil. Depois a gente vai entrar aqui na parte de troca de mercadorias, que isso foi um grande alavanco para a modernidade. Formas de organização cultural, social e econômica era muito importante para que o rei e os poderosos conseguissem evoluir, né? Construir grandes castelos e defender toda a sua regiões. E assim ter bens para eles manterem as guerras, que eram coisas caríssimas na época. E lógico, aliada às curiosidades e às descobertas das pessoas. Hoje em dia isso também é alavanca? Sim, a ciência, se você não for curioso, não vai acontecer. Porque a curiosidade é que faz a gente transformar a nossa perspectiva de inteligência, de fazer ciência e evolução, né? A curiosidade é tudo. A filosofia e as concepções sobre o conhecimento. O ser humano é dito como um ser pensante, né? Com certeza a gente é considerado aí o animal, né, que pensa realmente, os outros são ignorantes. Na verdade todos eles pensam, né, mas tem um pensamento de raciocínio limitado. O nosso já, mesmo que a gente, através de estudos, vê aí que a gente usa acho que 2% do nosso cérebro, então a gente poderia, sei lá, fazer coisas do além, mas a gente ainda não tem o conhecimento para isso. Mas a gente sabe que tem muita coisa para evoluir, é quase que nem você colocar um super chip no computador, um processador top de linha, tudo de bom, mas não saber mexer na máquina, então você não vai aproveitar ela 100%. Então a gente é quase isso, a gente está aprendendo a trabalhar essa parte de evolução, de conhecimento. Aí ainda diz ali a Daniele, né, de 2005, ao agir, esta está também agindo sobre si, modificando-se e evoluindo, né? Por meio de quê? De um ciclo, essa capacidade do ser humano de modificar a si próprio e o que cerca, e de se adaptar ao ambiente e transformá-lo, impulsionando na construção de experiência. Isso é tão verdade
que olha só o que a gente está passando agora, pela uma pandemia, né? Uma coisa que a gente nunca teve, primeira vez. E olha como a gente já conseguiu se adaptar, empresas se adaptarem a trabalhar home office com muitos funcionários, viu que deu certo, é econômico, às vezes até entregaram o pavilhão em algumas, colocou a galera tudo trabalhar de casa. São partes que a galera aprende realmente com as dificuldades e aprende a sobreviver de alguma forma. Então desde aquela época isso era importante para a evolução, a transformação, a se transformar. Mesma coisa quando você muda de emprego, ou geralmente de cidade, de estado, né? Isso é muito importante, você vê a sua transformação. Quem já não trocou aí de um perfil, por exemplo, do que era de um jeito e hoje está de um jeito totalmente diferente? Ou quem está no jeito de hoje e pretende se modificar para o futuro, para conseguir uma carreira melhor, né? Uma estabilidade. Por quê? Sabe que é através do conhecimento que é possível isso ser alcançado. Se você não estudar e ralar para que isso aconteça, não adianta estudar também e não correr atrás, né? Não se divulgar. Isso não vai acontecer. Então você é muito responsável pelo que acontece com você. Então você tem que se mexer e bora correr atrás para que isso seja alcançado. Suas experiências de compartilhamento especialmente vai fazer você crescer cada vez mais. Bom, ainda diz ali a Daniele na citação dela, o que é uma citação? A citação, vocês vão ver que isso aqui já é uma citação. Ó, é uma citação longa. Por quê? Porque ela passa de 3 linhas. Vocês já vão ver isso em seguida, mas eu vou dando algumas dicas para vocês ao decorrer, tá? Então vocês já vão sabendo o que é uma citação longa, que ela tem tamanho 4, né? Recuo 4, tamanho 10, espaçamento entre linhas simples, né? Vocês vão ver isso aí todo ao decorrer. Ela diz ali, capacidade de processo do homem seria pequena se ele aprendesse apenas com si próprio ou com suas experiências. Com certeza, se a gente fosse, por exemplo, eu sou detentor do saber e eu vou estudar só para mim e tá beleza, vou aprender um monte, vou ser muito inteligente mais que todo mundo. Não, a gente aprende muito mais em sociedade. Quando a gente está em um grupo, a gente vai ver vários tipos de pessoas pensando de forma totalmente diferente uma da outra e a gente encontra soluções dessa forma. É importante aí vocês verificarem essa parte que da socialização, por isso que a gente tem a socialização do paper, para vocês não ficarem sozinhos. Vocês vão aprender um monte com, olha só como é que esse cara apresentou, gostei demais, eu quero aprender como é que ele fez. Se você não tivesse visto isso, você não ia saber. Você não ia ver isso como uma novidade, você ia achar que o que você sabe está ótimo. Então por aí que está a diferença, você vai vendo, né, essa parte aí de modificação, de enriquecer o seu conhecimento. É muito maior do que você estiver sozinho fazendo algo. Então é mais fácil você alcançar em grupos e sociedade. Beleza, depois a gente tem aí a humanidade desde os primórdios de sua existência, desenvolveu culturas que lhe permitiram construir objetos e ferramentas, concretizar ações e comportamentos relativos, tendo em conta os seus instrumentos sociais, éticos, econômicos e políticos. Foge muito do que a gente está nos dias atuais? Claro que não, a gente vive aí numa parte de comunidade social, né? A gente tem uma legislação do que pode e não pode fazer, com penalidades de poder ser preso, de algum ato que a gente faz sabendo que está errado. A gente já nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Mesmo que algumas vezes a gente peca fazendo errado, a gente sabe que a gente está fazendo algo errado. Por exemplo, ver alguém perdendo uma carteira, um celular no chão, são poucas as pessoas, a gente sabe disso, principalmente no Brasil, que corre atrás da pessoa para devolver. Mas tem pessoas que fazem isso, porque é uma pessoa ética, ela sabe realmente que o certo seria isso. Tem algumas pessoas que tiram o dinheiro da carteira e entregam a carteira vazia para a pessoa. Não, aí eu não fui tão ruim. Não, foi ruim igual, né? Pegou só uma nota. Então, no caso, é para a gente ver aí como que é o convívio, de ser ético, de saber fazer realmente o certo. A economia e a política, isso influencia demais, né? Tudo que a gente faz, senão seria uma anarquia se isso não existisse. Então, a política, alguém podendo defender os nossos pensamentos, os nossos direitos, que é o que cabe para os políticos fazerem isso, seria mais difícil. Vamos dizer, hoje, por exemplo, todo mundo de casa tem mais celulares do que pessoas hoje no mundo. E antes era coisa que só para os ricos era possível. Muita coisa facilitou, mesmo que a inflação está alta, a gente está ganhando pouco, mas as facilidades estão bem mais reais. Antes, quem que podia ter um carro? Só gente rica, né? Hoje todo mundo, praticamente, raramente uma pessoa não tem condições de comprar pelo menos um Fusca. Tem como, né? Então ele consegue.
Hoje está mais fácil da gente viver. Hoje a gente já está considerado de estar na classe média, não na classe baixa. Todo mundo praticamente está na classe média porque consegue ter um certo conforto. Mesmo que não mora num palácio, mas tem ar-condicionado, tem internet em casa, tem um carro e assim em diante. Então a gente tem um conforto comparado com, sei lá, não vou muito longe, 30 anos atrás. Era bem mais difícil as coisas, né? Hoje é mais fácil. Eu vi que vocês estão montando os grupos ali, galera. Por enquanto vocês não precisam ver nem por curso nem região, tá? Como é Flex, tem gente de todo mundo aí. Vocês não vão se encontrar presencial, provavelmente. Então vocês não pilha muito em montar grupos assim não, tá? Vai pela apostila mesmo e deu. Tá show de bola. Vocês vão conseguir se achar melhor. Construir os objetivos e ferramentas, taraná que foi. Tendo em conta seus interesses sociais, ético e político, aqui também. Teixeira diz ali, né, que é importante ressaltar que a organização cultural, no decorrer da história até o dia de hoje, moldou a maneira crucial como se discute temas relativos com o conhecimento e a ciência, seus conceitos, sua contribuição, sua disseminação, ou de que maneira ambas impactaram ou ainda fazem na evolução e no processo dos seres humanos. Será que ainda a gente tem contribuição em fazer ciência, o conhecimento injetado? Com certeza. Veja bem, olha as máquinas agrícolas que a gente tem hoje. Tem aí em algum lugar aqui no Rio Grande do Sul que está tendo uma feira, acredito que aí em vocês também, em Santa Catarina, tem muitas feiras agrícolas. Vocês olham assim umas máquinas agrícolas hoje e vocês sabem que a evolução está totalmente nela. Se não tiver alguém que vai pilotar essa máquina, que não tem um certo estudo, uma parte de conhecimento de tecnologia, não consegue nem ligar a máquina, porque ela faz praticamente tudo sozinho, mas precisa de alguém formado, inteligente, que consiga, né, programar ela, mesmo de casa, porque muitas dessas máquinas hoje de tecnologia agrícola, elas não precisam nem de motorista, elas fazem um escaneamento de todo o terreno onde está fazendo a plantação e tu programa ela e ela bora dia e noite trabalhando, colhendo direto e reto. Então você tem que ter um caminhão ali para ela poder tirar a carga de quando encher. Mas antigamente, quantas pessoas precisavam para plantar aí um alqueire, 3 ou 100 alqueires de terra? Era uma coisa de doido, precisava de boi, a quantidade de plantação, de plantio era bem menor. Colheita, né? Hoje em dia, com o mesmo espaço de terra, você consegue colher 4, 5 vezes a mais do que antigamente, com essas máquinas modernas, com todas essas químicas feita a parte de modificação das sementes, né? E a gente vê aí que realmente a ciência que contribui para isso. O conhecimento entre grupos, estudantes, principalmente por vocês, porque quem é que faz ciência? Geralmente são acadêmicos, são pessoas que se dedicam a estudar. Quem foi que criou aí a vacina do coronavírus? Pessoas que vivem estudando. Eles são realmente cientistas, né? Já diz o nome. Estudam para isso, para que a gente tenha aí um conforto melhor e uma evolução, né? Tanto na parte alimentícia quanto a parte socioeconômica e política. Estou linkando algumas lances aí para vocês poderem acompanhar e entender que a evolução mesmo do pensamento antigo já vai trazendo ao encontro do que a gente vive hoje, tá? E assim vai ser no futuro. As pessoas vão ler os nossos artigos quando tiverem, sei lá, daqui a 90 anos e vão pegar nossos próprios trabalhos, nossas experiências de hoje como ultrapassada, mas vão pegar a partir daqui para construir o futuro, certo? Então é assim mesmo. Nada se cria, tudo se copia e vai se ajeitando para melhoras, né? Então essa é a ideia. Você vai olhar uma coisa e outra e vai juntar as duas e formar uma outra, né? E assim vai melhorando. Olha os computadores como era antigamente, era quase que uma sala inteira, um computador, pesava não sei quantas mil toneladas, ou quantas toneladas talvez, fica melhor assim. E hoje toda essa tecnologia está embarcada no celular. Você consegue ver televisão no celular, você consegue ter um meio de comunicação gratuita, que é o WhatsApp, com as pessoas sem pagar, que não era possível. Você consegue fazer ligações e vários outros aplicativos juntos que tem dentro do celular, que ele é mais potente muitas vezes do que vários computadores por aí. Então olha o tamanho da coisa e aonde veio parar. E com preço acessível, para todo mundo poder ter um celular. Então para vocês verem que realmente a ciência aplicada junto com o conhecimento
transforma o mundo. Então, ainda voltando aí dentro da filosofia, a gente tem aí, evidencia a partir do período clássico e protagonizada por Sócrates, seu sucessor Platão, também Aristóteles. Esse período é marcado pelo amadurecimento e a estruturação da filosofia, o desenvolvimento, temática, que é relativa aí à parte da ética, da política, ou dos temas aí praticamente ausentes no período do conhecimento do pré-Sócrates. Então por aí você vê que esses pensadores contribuíram demais com seus pensamentos filosóficos. Então, pensamentos filosóficos, ele às vezes ele viaja um pouco e sai um pouco fora da realidade. Por exemplo, não choveu na época. Não choveu não é porque nuvem pesada de chuva, não choveu porque Deus não queria. Deu seca porque Deus queria, né? Então a filosofia era muito direcionada à sua base, à religião. Então essas coisas aí que às vezes ele saía um pouco fora do rumo. Pensavam também que antes a Terra era plana, conseguiam olhar assim distante, nunca iam imaginar que aquela Terra alguma vez poderia ser redonda. E assim com a modernidade, hoje a gente sabe, ainda que tem alguns que são crédulos nessa parte da Terra ser redonda, que acham que ainda é plana, né? Mas grande parte aí da gente, pelo que a gente vê, a gente sabe que realmente ela é redonda. Filosofia ainda, dentro desse contexto, diz ali, está envolvida na incumbência de discutir de maneira bastante expressiva temáticas como consciência e interpretação de ideias, significação geral da realidade do mundo e da natureza, porque cada área vai mudando a sua espécie. Hoje em dia, o que está mudando no nosso meio ambiente? O aquecimento global, desmatamento. Então, são outras realidades que estão mudando e prejudicando todos nós. Por exemplo, o temporal que a gente teve antes de ontem aqui no Rio Grande do Sul, o temporal de Petrópolis, de várias outras regiões que está ocorrendo no mundo inteiro. Então, são naturezas aí que se estão vendo do mundo de realidades que vão sendo modificadas até por nós mesmos, né? A gente às vezes perde um pouco o controle, principalmente os poderosos, quem tem muito dinheiro. Surge para configurar uma nova forma de conhecer o mundo. Então, com certeza, você trocando ideia com vários países, né, com várias culturas, você vai ver um mundo totalmente diferente. Talvez para nós que estamos no Brasil, não admitimos de lá no Afeganistão, aquelas mulheres estão com aquele tudo tapado, com aquela roupa preta e coisa e tal. A gente tá maluco, um brasileiro nesse jeito aí. Não, mas é cultura. Talvez se você viver um tempo lá, você vai poder entender qual é o pensamento deles. É lógico que a religião influencia demais a isso, mas a gente entenderia bem se tivesse um convívio ou um estudo maior sobre isso. E você mudaria o seu jeito de pensar. Agora, simplesmente você olha na televisão e tira a sua conclusão, aí é meio complicado. Bom, ainda diz ali, ao longo da história, os diferentes lugares do mundo, em diferentes contextos sociais, econômicos e políticos, a filosofia ou os filósofos se dedicaram em apresentar e discutir diversas ou diversificadas teorias sobre o homem, sobre o que seria a verdade sobre o mundo e como o ser humano buscava compreender o mundo e os objetivos de crenças e ideias que os cercavam e, consequentemente, buscavam conceituar a diversidade de formas de se conhecer a realidade. Lembra que eu falei que eles saíam um pouquinho da ideia, os filósofos? Eles aprendiam que os deuses, que tinham vários deuses, né, era por causa de alguma coisa que alguém fez na Terra que eles ou não deixava a chuva vir, ou matava toda uma galera com raio que caía no chão, destruía uma casa. Então nada era porque uma construção foi mal feita, ou porque houve algum acidente natural mesmo de ocorrer. O pessoal, por exemplo, está num gramado e caiu um raio e todo mundo morrer. Não, eles achavam que era tudo algo divino. Tudo para eles a explicação era algo que não podia ser provado. Como ser provado? Cientificamente. A ciência é diferente da filosofia por isso. A filosofia são ideias variadas, né? Tudo de sede, tipo minotauro, mula sem cabeça, são coisas que é além da nossa compreensão. E a ciência não. Pô, então prova que a medusa existe. Me mostra que o minotauro existiu. Não tem como. São o quê? São estátuas que eles viram naturalmente, até nos egípcios, que tem muitas dessas coisas meio diferentes, com cabeça de animal, mas é cultura. Não é que as pessoas eram assim. Era alguém que fazia uma máscara e vivia com aquelas máscaras que representavam o poder. Aquela máscara a galera achava que era um deus, deixava a unha crescer e coisa e tal, né?
É só vocês olharem aí os filmes mais antigos que vocês vão ver que a maioria tinha realmente cabeça de animal e tudo mais, mas eles colocavam por cima, não é que eles nasceram assim, era o que representava a força. Então aquilo ali eles acreditavam que eram só os deuses que poderiam ser assim, daquela forma. Então era um jeito de enganá-los, vamos dizer assim. Porque a pessoa não tinha um conhecimento profundo sobre a coisa. Opa, diga lá, João, que eu posso te ajudar? Com certeza. O senso comum e às vezes funciona, porque o poder da fé é uma coisa doida, né? Às vezes você fala com o cara, ó, segura essa pedra aqui na mão por 3 dias sem largar que você vai ficar curado. E o cara fica. Mas não é que a pedra curou ele, é porque uma coisa inexplicado filosófico realmente fez ele próprio se curar, né? Que hoje, até hoje, a gente tem isso. E muitas coisas dos antigos, às vezes fala, dá 3 pulos que passa. E o cara dá 3 pulos e passa. São coisas inexplicáveis, né? Muitas são coisas comuns populares que não funcionam, mas algumas até funcionam realmente. Mas voltando. Opa! Joga na Mega Sena que vai saber, né, velho? Mas a gente sabe que você conhece alguém que ganhou na Mega Sena hoje? É quase que, sei lá, ganhar na Mega Sena, conhecer alguém que já ganhou na Mega Sena. Então é essas coisas assim. Mas voltando um pouquinho, não sei se vocês lembram um pouquinho o nome daquele chinês lá que briga muito, não sei se é chinês, japonês, o Kindle de não sei o que lá, que ele não deixa ter televisão, nem rádio, nada lá no país dele. Isso, da Coreia. Então, ele tem lá um hábito de não passar o conhecimento para fora, de fora para dentro da população, para eles terem um pensamento só do que ele quer. Então, isso é um tipo que é adotado dos filósofos de antigamente. Não, eu vou te dar um conhecimento daqui até aqui. Porque se você souber demais, você vai querer me tirar do poder, vai querer entrar outro, vai ter gente protestando. Lá, se alguém pensar em protestar, já é morto, né? Então não tem. Por quê? O pessoal não consegue ter uma liberdade de expressão, né? Isso é muito importante. Então lá é aquele país meio, né, centrado que não deixa a galera evoluir muito, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui linkando. Valeu pela contribuição aí, João. Bom, seguindo. Existem diferentes concepções filosóficas sobre o que é conhecimento ou ainda sobre o que é a ciência. Até hoje, realmente, a gente ainda aplica isso, tanto no mercado de trabalho, o que é realmente ciência e o que é conhecimento. Será que pode ter os dois? Claro que sim. Pode ter uma pessoa que tem uma grande experiência já em determinada função, então ele vai aplicar o conhecimento dele ensinando para os outros. A ciência é pegar alguém que está entrando, aproveitando aquele conhecimento que está sendo passado e tendo outras ideias e transformando. Então é a ciência e o conhecimento andando de lado a lado. Alguém levantou a mão aí? Pode abrir o áudio ou escrever ali no chat, tanto faz. Sim, o que eu estou passando aí é da apostila de vocês. Você está conseguindo ver aí na tela? Até você consegue acompanhar pela página ali. Tá na página 6. Beleza, beleza. Então, a filosofia da área clássica e da era medieval, né? Alguns relatos, então, contribuindo aqui. Um dos mais importantes filosóficos da história e da humanidade, que foi Aristóteles, Platão e o Sócrates, que foi o aluno e colega de Platão, o Aristóteles, e um dos maiores defensores de Sócrates, que era mais velho, né, até os dias atuais. Hoje ainda a gente utiliza esses pensadores, com certeza, tanto que a gente está vendo que essa apostila de 2020, né, agora de 2021, ela é bem recente, e ainda está citando esses filósofos antigos. Por quê? É uma arte de copiar e transformar, fazendo ciência com a ciência. Assim que a gente vai evoluindo, vai pegando o que já existe e transformando em algo melhor. Então, desde aquela época que o conhecimento deles são aplicados de certa forma até hoje. Para a gente poder entender a evolução, a gente tem que entender a história passada. Por isso que a história é tão importante da gente compreender. Foi responsável pelo impulsionar e o desenvolvimento de um modelo de ciência, né? Esses 3 filósofos aí, além de ter sido metafísico, né, quase em nível de Platão, e ter superado seu mestre. No caso aí a gente está falando de Platão e Aristóteles. Aristóteles, já com seus 30 anos de idade, decidiu viver em Atenas, estudar na academia de Platão, a qual se tornaria seu mestre. Então, ainda dentro desse contexto, Aristóteles tinha uma inclinação natural para os aspectos práticos e científicos. Se vocês olharem o filme Demoltu,
Podem escrever aí que tem na Netflix, tá? Acho que tem, mas tenho quase certeza. Que é o filme do Leonardo da Vinci quando ele era jovem. Vocês vão se apaixonar pela essa série, que é muito inteligente. E vocês vão entender como que era a ciência daquela época, né? O conhecimento tanto filosófico quanto científico ao decorrer. Para vocês entenderem como era já o pensamento daquela pessoa para a época. Ela era muito mais inteligente que algumas pessoas dos dias atuais. Ele realmente era um cara fascinante. Bom, aceitou o desafio de educar. Quem que aceitou? O Aristóteles. Aceitou o desafio de educar um dos maiores megalomaníacos, um cara que era fora da casinha, que o mundo já conheceu. Quem foi ele? O Alexandre o Grande. Foi responsável por um massacre de muitas pessoas. Que na época tinha apenas 13 anos de idade, então ele era professor dele. Além disso, no decorrer de sua vida, fundou algumas escolas. Pareciam-se muito mais com as universidades modernas que a academia mesmo, né? Então era investimento, até quando ele fazia saques em outros lugares, né, para roubar o ouro, coisa e tal. Como eles brigavam por poder, né, conquistavam outros castelos, a primeira coisa que eles faziam, principalmente esse Aristóteles, o Alexandre o Grande, eles pegavam os papiros de conhecimento dos cristãos que tinham lá, dos filosóficos, e levavam para ele estudar a cultura. O cara tinha uma inteligência assim. Por isso que ele tinha uma técnica de guerra muito boa, porque ele estudava dos povos que ele conseguia conquistar. Então ele tinha várias estratégias diferentes escritas por esses filósofos, né? O Liceu costumava realizar pesquisas científicas, transmitindo aos alunos as descobertas feitas. Como assim? As noções básicas de políticas e direito, né? A fim que pudesse se tornar futuros governantes de cidades. Então eles mesmos treinavam ali os seus descendentes através dos religiosos, que eram os estudantes. Eles não podiam ter filhos, então eles ficavam responsáveis de educar os filhos dos reis e tudo mais, para que eles fossem os futuros reis, ou se não reis de outros lugares onde seriam conquistados. Então esse era o treinamento deles, né? Era uma coisa assim direcionado totalmente à autodefesa e à estratégia de guerra. Então, por isso que realmente eles conseguiam ir longe e ficar tão famoso até hoje com nome nas histórias. Bom, dessa forma, o modelo de Aristóteles, ou aristotélico, que se diz da época, né, que propõe uma ciência que produz o conhecimento que pretende ser um fiel espelho da realidade. Então, dentro desse conhecimento aqui, eles não iam muito para a parte filosófica, mas ficavam mais direcionados para a parte científica, algo que pudesse ser passado para outro, comprovado, de táticas realmente funcionar. Então, aqui o Strateste, de 1997, na sua citação, ele diz: Platão intuirá que o conhecimento poderia ser adquirido pelo dialética, discussão sobre a forma de conversa mediante perguntas e respostas. Assim era feito o treinamento deles. Mas Aristóteles, quem formalizou o desenvolvimento, esse método, com a descoberta do silogismo, o qual, segundo ele, mostrava que, quando certas coisas são afirmadas, podem ser demonstradas, ou se demonstrar, que alguma coisa que não é afirmada necessariamente segue. Então ali eles começaram a fazer aquelas partes matemáticas, do 0, 1. Pô, deu 0 ou deu 1, continua. Deu 0, paralisa que já conseguiu o resultado. E assim vai. Então, se a coisa não foi respondida, quer dizer o quê? Não foi finalizada. Se a coisa foi respondida, ok. Então, eles seguiam essa metodologia. Então, para tudo que não tinha resposta, tinha que continuar estudando sobre aquilo até arrumar a solução. Então, essa era a tática deles. Muito funcional, por sinal. E o que seria silogismo, conhecido também como dedução? Então anotam isso aí na apostila de vocês, que isso aí provavelmente cai em prova. Vamos ver onde é que está isso aí para mostrar para vocês. Ó, aqui ele está falando do silogismo. Deixa eu colocar aqui uma corzinha aqui. E aqui está onde vocês colocam aí do conhecimento aí para vocês. Opa, aqui. Legal? Bom, Aristóteles definiu sua lógica, forma lógica e a explicação desse fundamento que ele se diz ali, né?
A partir dessas, a verdade poderia ser deduzida através da lógica ou das explicitadas explicações dele, né? Separando-os dos elementos irrelevantes ou incompatíveis. O que não funciona, joga fora, né? Passa adiante. O que funciona vai contribuindo. Esse enfoque lógico forneceu embasamento para a longa tradição que seguiu e aprimorou o modelo, né, de racionalidade científica, fornecendo-lhe potencial utilizando para o desenvolvimento da ciência atual. Ele ainda diz ali, para ele, que aí o Stefano ainda que diz, né, para ele o objetivo da humanidade era conquistar a felicidade e que ele definia como a concretização do melhor de que somos capazes, né? Então a influência da igreja era muito poderosa. Faziam então os pobres, os menos afortunados, a ficarem satisfeitos com a vida que levavam e ainda ter a crença de que dar uma parte do dinheiro deles para o rei era algo grandioso. Então eles conseguiam fazer uma lavagem cerebral dessa forma que a galera ainda, mesmo passando por todo o perrengue, eram bem felizes, né, com isso. Não tendo conforto nem nada, e muitas vezes até a família passando fome, enquanto o rei lá tinha fartura demasiado, né, vamos dizer assim. Os filósofos da era clássica mostram que o acontecimento, como a morte, né, de General Grande, na época lá, 323 a.C., mudaram o percurso da civilização. A cultura do Império Romano, na época quando ele veio a falecer, né, não tinha muito apreço pela então filosofia grega. Na verdade, eles eram mais científicos, direcionados mais à ciência do que à filosofia. Esse costume da fé e tudo mais, que tudo era explicação através dos deuses. Não, tudo tinha que ter uma razão. Se não tivesse uma razão, continuava até poder comprovar aquele fenômeno. Alguns séculos mais tarde, então, na queda do Império Romano, como o início da era medieval, agora a gente já está saindo da clássica para medieval, as igrejas católicas por si predominou quase que na sua totalidade, cerca de 1000 anos ao decorrer, depois que ela já conseguiu fazer a conquista, elas foram conquistando outros lugares e convertendo outras culturas a seguir a Igreja Católica, né? Predominou quase que na sua totalidade por 1000 anos e hoje ainda ela é muito forte, a ter se confrontada com a Reforma Protestante, que aí já foi algum que já estava naquela religião praticamente católica, que era o grande predominante, e depois ele não concordou com alguma coisa e foi montando aí as suas outras igrejas um pouco diferentes. Que aí veio Testemunho de Jeová, veio a Protestante, veio várias outras aí que a gente hoje tem mais religião do que outra coisa, né? Tem muitas diferentes. Mas ela partiu aí geralmente dessa da época aí medieval da Igreja Católica. No decorrer da Idade Média, a Igreja controlou o processo de conhecimento e criou as primeiras universidades. Sempre foi muito forte o estudo dentro das igrejas, que já descobriram a grande sacada desde aquela época que conhecimento é sinal de fortuna. Por isso que a gente está estudando, porque a gente tem almejado algo que vai contribuir para o nosso conforto, para a nossa felicidade financeira e automaticamente pessoal. Então, eles tinham um pensamento que é utilizado até hoje. Então, a igreja controlou o processo do conhecimento e criou suas primeiras universidades, unir a religião ao pensamento crítico, você saber dizer o porquê, o qual, onde, né, fazer as perguntas certas, e buscar uma justificativa racional para a crença de um Deus. Buscar algo realmente que a fé somente não responda, algo mais concreto. A filosofia medieval tinha uma preocupação em suas investigações. O mundo era apenas a linguagem com um Deus que falava com os homens, então não tinha vários deuses, era apenas um deles que falava diretamente com o homem. Então se você vê ali a Arca de Noé, né, quando Deus falava lá com o homem e tudo mais, então é bem nesse pensamento deles aqui. Alguns pensadores, exemplos de Santo Agostinho, deliberaram aos esforços de unir os seus temas religiosos, em especial a doutrina cristã, né? Foi recuperadas na Grécia clássica aí. Eles faziam muitas estátuas direcionadas a essa parte religiosa e aos poderosos da época. E adoravam essas imagens como se fossem Deus. Somente com a expansão dos muçulmanos, vindo do Oriente, na mesma época para ocupar países como a África e a Espanha, e os até então esquecidos filósofos gregos ressurgiram, né, no ocidental. Aí a filosofia, através desses povos do Oriente,
voltaram com os pensamentos da filosofia de ter vários outros deuses. A Al-Farabi, né, das partes religiosas dos muçulmanos, foi um dos mais expressivos filósofos, responsável pela recuperação das obras dos gregos clássicos, tipo de Aristóteles, Platão da época, então que já estavam sendo esquecidos pela época, pelos estudiosos da Europa medieval. Segundo aí a nossa conclusão do nosso livro, ele ainda diz que Santo Anselmo tinha em sua obra provar a existência de Deus, e São Tomé de Aquino, e compreendeu que a filosofia e a teologia estavam em terrenos distintos, então eram separados. Durante a Idade Média, e encontrar certo equilíbrio entre a fé e a razão, isso é o que eles tinham que fazer. Então juntar a razão, que era a ciência, com a fé. Então juntar esses dois, eles teriam aí a ferramenta perfeita para conseguir os seus fiéis, mais riqueza, controle, tanto político, filosófico, religioso, de crescimento. De quem dominasse isso realmente mandava em toda a população. Ali no Uni a gente tem um relatozinho ali, deixa eu puxar aqui para vocês, deixa eu ver onde que está. Tem aqui ainda, mas daqui a pouco eu já acho aí para vocês. Ele diz aí: escolástica é um método de pensamento crítico e de aprendizado explicado nas universidades medievais, que foi marcado pela influência de Aristóteles e pela tentativa de aproximar da fé e da razão. Provavelmente isso aqui também vai cair na prova, tá, galera? Então vocês podem só sublinhar isso aqui e essa parte aqui. Beleza. Isso aqui já foi tema de prova, tá, das outras provas anteriores. Então já estou colocando algumas dicas para vocês aí, que se cair, vocês já estão se ligando onde que está aí. Agora a gente vai para a filosofia do Renascimento, tá? O tópico aqui então que a gente está. Filosofia aqui do Renascimento, beleza? Então seguindo aí. A filosofia, o Renascimento e algumas considerações, que a gente tem aqui o período histórico, né, que eu compreendi o Renascimento, que era considerado como transição entre a era medieval e a era moderna. Então vamos dizer que ele teve aí um meado. Então a razão era o exemplo de que a chuva não era enviada por Deus, a chuva era algo que acontecia pela uma combustão, alguma coisa assim entre as nuvens, que é a realidade que a gente tem hoje. Sabe que para chover precisa de vários parâmetros aí, tá? Quando sobe a água e fica pesado nas nuvens, ela acaba se transformando e descendo de novo, né? O aquecimento e tudo mais é responsável. Então tem que ter uma razão, uma explicação para isso ocorrer. Não foi Deus quem mandou a chuva. Então ele diz ali na citação ali, os santos, ao lado dessa exaltação da fé, vimos uma crença aumentar do cepticismo de crença segura do conhecimento e do domínio das forças da natureza, ao lado de um desenvolvimento da magia. E, sobretudo, considerado um movimento de descobrimentos do homem e ao lado de grandes descobertas da Terra que se desenvolveram na época. Hoje a gente sabe tudo tem um porquê. Por exemplo, se a gente fosse falar do aquecimento global hoje, será que é algo que o Deus está mandando o Sol chegar mais próximo da Terra? Nada a ver, né? A gente está vendo aí que é através da própria poluição das fábricas, das indústrias, né, que está aquecendo o nosso globo ocular, né, fazendo com isso o derretimento aí de várias partes das geleiras e não conseguindo ultrapassar o aquecimento, que ela está sendo mantido por causa da cobertura da poluição, que não está deixando o aquecimento ir para o espaço, e com isso a gente está aquecendo a Terra aí a cada dia. Então quanto mais produtos químicos, mais combustão tiver, pior é, né? Até através dos animais. Olha, a criação de gado que a gente tem hoje aí, são imensas em todo o Brasil, em todo o mundo. O consumo de carne e esse próprio consumo da vaca, que a vaca ela não para, ela fica remoendo noite e dia, né? Mastigando. E toda essa parte que ela faz de mastigação e das flatulências dela, afeta também como se fosse uma indústria. Ela cria muito poluição, né, que aquece o planeta. Vocês podem até ver um documentário que tem na Netflix com Leonardo DiCaprio, se eu não me engano, né, muito interessante para a gente ver como um animal pode também contaminar aí e ser responsável pelo esse aquecimento global. Coisas que eu não tinha nem ideia. Quando eu vi o documentário, eu realmente tirei, né, se alguém já viu ou já ouviu falar, depois pesquisa aí
o nome, tá? Com Leonardo DiCaprio, Aquecimento Global, sobre animais, alguma coisa assim, e coloca aí o link aí pra galera, ou o nome para quem tiver interessado. Vamos falar um pouquinho de Galilei, né, ali, que ele diz ali, nascimento em Pisa, na Itália, que além do filósofo, ele era físico, matemático e astrônomo. Seu método de estudo baseava-se na utilização da linguagem, de metodologia, da matemática principalmente, né? E sua proposta de cientista deveriam restringir aos estudos de propriedades que pudessem ser mensuradas. Isso quer dizer o quê? Objetos, formas, quantidades, movimentos, coisas que teria que ser como ser medida, comprovada. O Cauchy ali ele diz que ao introduzir a matemática e a geometria como linguagem de ciência e o testes quantitativo experimental das suposições teóricas como mecanismo necessário para avaliar a veracidade de hipóteses e especular a chamada verdade científica. Galileu, já por sua vez, desenvolve a ideia de traçar um caminho do fazer ciência, método quantitativo experimental. Desvincula o caminho de fazer filosofia empírico, especulativo e racional. Isso vocês vão aprender a fazer, tá, galera? Que é a parada lá, o que é método quantitativo e qualitativo. Isso a gente vai estudar mais pra frente. Mas é só para vocês já saberem que isso vai aparecer muito na apostila essa aqui para vocês entenderem como que se faz. Então ali como a gente já viu a teoria do mecanismo necessário para avaliar a veracidade das hipóteses. Quer dizer o quê? Eu criei várias hipóteses no meu trabalho de um possível resultado de algo. E eu vou começar a fazer as experimentações para ver qual dessas minhas verdades vai ser real, qual vai funcionar, ou se todas vão funcionar, ou se nenhuma vai funcionar. Vou iniciar filosoficamente falando, com as hipóteses, e depois eu vou testar como ciência, beleza? Para vocês poderem entender o trabalho e do envolvimento da ciência funcionando em duas verdades. A observação e o pensamento de Galileu passa a ser uma condição metodológica para a contribuição ou construção do conhecimento, e para isto os cientistas devem utilizar-se dos sentidos para obter a obtenção dos dados e de informações. Então tem que ter métodos para você aplicar coisas. E mesmo assim, tudo que vocês vão fazer, se tiver métodos, vocês podem replicar para outras, para que alguém possa dar continuidade ao seu trabalho. Ah, mas o meu trabalho, por exemplo, ela vai dar uma continuidade possível para 300 anos. Então você já sabe que você não vai sobreviver para finalizar o seu trabalho. Você tem que fazer de um jeito de utilizar o método da onde você parou e alguém possa dar sequência a ele. Se for uma coisa muito, vamos dizer, específica, né? Algo, por exemplo, a cura da AIDS. Até hoje não tem. Mas muitos, desde lá de trás, que isso é antigaço, desde lá de trás vem fazendo pesquisas, deixando métodos que alguém possa utilizar e não começar do zero. Pegar o método deles e começar dali, da onde eles pararam, que eles já têm os resultados, positivo e negativo, do que deu certo e do que deu errado. Então eles vão pegar aquilo que deu errado e descartar, e o que deu certo e continuar fazendo outros experimentos para poder chegar a um ideal. Beleza? Diferente do coronavírus, né, que foi feito em tempo recorde, porque para fazer ciência, o investimento é o principal. Se não tiver investimento, é difícil você realmente fazer ciência, né? Conheço muitos até que dizem que ciência é besteira, é rasgar dinheiro. Na verdade não é, porque ciências às vezes é anos e anos e anos sem dar resultado nenhum. Então vai uma fortuna até alguém conseguir realmente um resultado. Muito bem, a gente vai ver ainda Galileu Galilei ali, ele é considerado o protagonista das mentalidades científicas sem a qual o mundo não se tornaria moderno, porque ele realmente era parte aplicável. Diz ali o Uni ainda que o humanismo, a recorrente filosófica, né, que prevaleceu durante o Renascimento, caracterizou como um movimento intelectual que tinha como objetivo valorizar o homem e sua capacidade de realizar. Então, o homem cientista, que ele não só pensava, mas transformava o pensamento dele em algo real. Vamos ver aqui onde que eu vou achar isso. Aqui. Esse também vocês podem separar aí, tá? Para que vocês possam estudar essa parte, que acredito que vai cair algo assim na prova também.
Agora a gente vai para a filosofia na Era Moderna. Então, uma breve característica aí, né, que a gente teve, que quais são aí? A partir dos meados do século XVII, em razão a ciência assumiram certos domínios sobre a religião. Então, a religião já foi perdendo um pouco o seu mercado. Deus e sua existência ainda persistia em temas e relações com a ciência e os estudos da natureza, compreendendo a Era Moderna, dominando como iluminismo, né? Fazendo, então, que eles faziam a Era Moderna ganhar um status de período quando a ciência teve de fato evidências. O racionalismo e o empirismo são as duas correntes de pensamento filosófico e científico do período moderno, certo? As duas então se tornavam quase que uma dependia praticamente da outra. Não que dependia, mas elas andavam juntas. Pensamento cartesiano depois a gente tem que aí atribuir aos filósofos direcionado aos filósofos matemáticos francês, o René Descartes, que era o nome desse pensador aí. Para Descartes, que é o René, tá? Quando eu falar Descartes, que é o sobrenome dele. Vocês vão ver, quando vocês começarem a estudar a referência, a gente não usa o nome, o primeiro nome dos autores. A gente usa sempre o sobrenome. Então a gente aqui já começa a perceber isso. Ó. Para Descartes, que é o sobrenome dele, a base para explicar os fatos, os fenômenos e os pensamentos, racional, ou seja, a razão, e o ponto de partida para a busca do conhecimento é o quê? A dúvida. Beleza? Bem tranquilo. Se você tem dúvida, quer dizer, você está fazendo ciência. Se você for correr atrás da resposta. Por isso que quando a gente começar a escrever o paper de vocês no segundo, vocês vão ver que todo tema tem um problema de pesquisa. O principal fato do nosso artigo não é o tema, não é o que a gente vai explicar, é o problema daquele tema, que tem dentro daquele tema que não foi respondido. Ou numa determinada região, ou num determinado produto, que funcionou em tal lugar, mas não funcionou em outra região. Qual foi o porquê disso não acontecer? Em tal lugar eles conseguiram a reprodução do elefante tal, e em tal lugar não conseguiram usando o mesmo método. O que foi que influenciou? Aí você vai ter um problema aí. Você quer saber qual é a diferença, né? Por que lá dá e aqui não? Aí você vai começar a estudar e você vai ver as suas hipóteses. Pode ser o quê? A vegetação, pode ser o clima, o aquecimento, a ambientação no seu instinto natural, porque ele não é daquela região. Tem vários parâmetros que você pode pesquisar, que você vai estar fazendo ciência, que você vai depois saber que chegou à sua conclusão lá, que você usou a sua metodologia de pesquisa, e lá na sua conclusão tu chegou realmente ao algo ser provado, e você chegou a uma conclusão. Essa conclusão está concluída, descrita, que outros autores vão usar a sua metodologia para defender que ali não adianta criar elefante, que a reprodução não vai acontecer devido tal pesquisa realizada, que a sua pesquisa pode entrar como citação para ele, entende? Então aí que está acontecendo a pesquisa. Não vai ser uma pessoa que vai fazer tudo do zero novamente, ele vai pegar o que você já fez. Por isso que quando a gente começar a descrever, a gente tem que ver se para aquela nossa pergunta já não tem resposta. Se já tiver resposta, não é válido. Beleza? Tem que realmente saber que aquilo ainda não foi respondido. Como que você vai fazer isso? Pesquisando, lendo outros autores. Show? Segundo Engelmann, a existência pressupõe o uso da razão como um mecanismo primordial para a ação do sujeito e de sua busca para explicar as coisas e conhecer a realidade. Então, com a sua presunção das suas experiências, que você vai realmente saber falar sobre algo. Se realmente fazendo a sua pesquisa, pesquisando, lendo outros autores e não criando nada do zero. Você vai pegar algo que já existe e transformar. Por isso que todo trabalho acadêmico tem que ter citações, porque você está pegando algo que alguém já tentou fazer sobre aquele negócio. Quase nada hoje em dia é novo, do zero. É algo que você já está baseando de alguém, pegando aquela parte inicial dele e assim partindo para uma nova tipo de pesquisa, transformando o conhecimento dele num novo conhecimento. Por isso que tem que ter citações para ver que você não está inventando nada, você está pegando algo que já existe e melhorando, ou tentando achar outras soluções. Legal, aí a gente tem ali Santos, segundo Santos, vamos achar o Santos aí. Estou aqui, ó. Segundo Santos, não admitir como verdade coisa alguma que não se saiba com evidência o que é. Então, como que você vai falar uma coisa que é verdade se foi alguém que te contou? Você realmente viu aquilo? Você teve lá?
Foi alguém que te contou? Então você não pode jurar de pé junto 100% que aquilo é verdade. Porque a pessoa pode estar te mentindo por alguma coisa. Ou às vezes ainda pode ser aquele telefone sem fio. Ou a pessoa falou uma coisa, foi passado para 10 pessoas e chegou para você de maneira totalmente diferente. E você vai dizer que isso é verdade. Isso acontece com as fake news. Acontece lá várias coisas lá, igual que tá tendo essa guerra doida aí do carinha lá. Ele disse que mataram só 400 soldados dele. O lá no outro país estão dizendo que mataram 1.800. Quem que tá falando a verdade? Quem que tá lá? É complicado. Então a gente não pode dizer qual é a verdade, se é de um país ou do outro. A gente tem que aguardar para ver depois da contagem do enterro da galera. Aí sim vai ser um ato científico, vai ser provado que aquelas pessoas realmente morreram, foram enterradas e tá ali todos os nomes deles, que isso só vai acontecer no final da guerra. Durante a guerra, tu não consegue provar nada. A pessoa tá morrendo o tempo todo lá e você nem sabe. Porque você não tá em todo lugar. Você só vai saber o que o pessoal passa para vocês. Entende aí um pouco para vocês entenderem aqui a concepção? Depois ele diz ainda: dividir cada dificuldade em quantas partes seja possível e que quantas requeiram uma melhor solução. Então, quando você tem um problema, você não pode ter só uma parte. Você tem que criar várias hipóteses para resolver aquele problema, né? Por exemplo, se você está trabalhando numa empresa sólida, você trabalha lá a sua vida inteira, 30 anos, você sabe fazer aquilo praticamente que você viveu daquilo, mas de uma hora para outra você fica desempregado. E qual é a solução que você vai arrumar para a sua vida? Ah, nunca mais eu vou fazer nada, a não ser se for uma nova área no meu próprio emprego, não, tem que ser no mesmo setor que eu trabalhava, que eu só sei fazer isso. Não, você vai se transformar e você vai encontrar várias hipóteses. No primeiro momento você não vai encontrar, porque sua cabeça está a mil, mas logo depois que você relaxar, que seu pensamento ficar mais tranquilo, você vai começar a pensar: ah, eu posso voltar a estudar, mas eu não tenho dinheiro. Pô, mas existe o Enem, que vai me dar bolsa, o ProUni. Pô, legal, então é um caminho. Ah, eu ainda tenho a faculdade federal, que não paga nada. Pô, show de bola. Ainda posso tentar a privada e ganhar bolsa. Claro que pode. Para isso você tem que fazer o quê? Se esforçar, ler, YouTube. Ah, não tem internet? Vai no shopping, tem internet gratuita. Vai numa padaria, hoje em quase todo lugar tem uma internet gratuita. Ah, mas eu preciso de um telefone ou um meio de comunicação. Você encontra lugares para isso. Então você não pode inventar desculpas. Você só tem que ter iniciativas de se reciclar, se modernizar e ver o que você precisa. Contando aqui um pouquinho da minha história, quando eu fiquei desempregado, que eu sempre trabalhei por mim só, mas eu vim à falência devido à minha separação, me perdi um pouco e fui à falência, né? O que eu precisava? Eu não entendia nada de informática, nada vezes nada. E eu não queria mais a minha profissão, porque eu fali 2 vezes. Aí eu falei, não quero mais isso, quero fazer outra coisa e não quero mais viajar, porque eu viajava o Brasil inteiro. Falei, o que eu vou fazer? A minha estratégia era o quê? Primeira coisa, o que vai estar em alta? O que as empresas estão pedindo? Profissionais que entendam de informática. Porque todo o setor hoje está modernizado, todas as máquinas hoje são modernizadas. Então alguém que entenda um pouco de tecnologia já está apto ao mercado de trabalho. Pô, eu pedi lá na agência de emprego, paguei lá uma taxa lá, para quando tivesse um emprego na área, me chamasse. Qualquer área de informática onde eu pudesse ser treinado e ainda ganhasse para isso, né? Porque eu não tinha dinheiro para me fazer curso de informática. Aí logo pintou o quê? Uma de instrutor de informática. Vocês acham que eu corri? Não, eu fui dar aula de informática sem saber ligar um computador. E assim eu aprendi com os alunos, porque era só as crianças e terceira idade. Foi a minha oportunidade de ainda ganhar um dinheiro, ganhava 2 salários na época, para poder dar aula de informática e aprender informática, na verdade, porque eu tinha todo um treinamento antes. Pô, e aí eu consegui me virar e fui longe. Então, para vocês verem que tudo tem solução, sem dinheiro. Então, que vem muito ao encontro do que o cara tá falando aqui. Outro aqui ainda que ele diz aqui: conduzir ordenadamente os pensamentos, começando pelos objetivos mais simples e fáceis, e conhecer para ascender gradualmente aos mais compostos. Foi o que você fez, foi o que eu fiz. Mas para isso acontecer, você tem que saber se conhecer. Você saber dominar a sua mente, senão você entra em depressão, você vai para a parte mais fácil, que é entrar no alcoolismo, vai tentar um suicídio, qualquer coisa doida assim. Por quê? Você não se conhece. Então você tem que aprender a se conhecer, principalmente nos momentos difíceis. Quando você está com raiva e coisa e tal, tenta não conversar com ninguém, sai de perto até você se acalmar. Que aí depois você vai ver que tem um diálogo. Agora, se você tá muito brabo e coisa e tal, e a pessoa também não recua, vai dar ruim, vai dar certo. Né? Alguma coisa ruim vai piorar
do jeito que está. Agora, se você tiver essa parte de conhecimento, saber que você é explosivo, você sabe que você tem que sair de perto. Você já está se conhecendo. Aí você vai conseguir se dominar, depois se esfriar e raciocinar e chegar numa lógica onde vai ser bom para todo mundo. Então esse é o primeiro, tanto no mercado de trabalho, tanto dentro da indústria, como também dentro da sua vida pessoal. Venha ao encontro aqui até os dias atuais. E a quarta, ele diz ali, fazer uma recontagem tão integral de revisão, tão gerais, que se chega a um estado certo de não omitir nada. Por quê? Omissão às vezes é ruim, porque a gente deixa de falar algo para alguém e a gente fica com aquilo por dentro por anos. Às vezes a gente fica brigado com nossos irmãos ou os nossos pais e a gente quer dizer que ama aquela pessoa, que a gente teve uma briga e não se falamos mais, mas quando vê é tarde, a pessoa veio a falecer e você não disse isso. Então você tem que tentar abrir mão um pouquinho, não dói nada, galera, a palavra é dizer isso. Eu mesmo tive um problema assim, fiquei anos sem falar com meu pai. Pô, hoje em dia a gente é amigão e a gente viu que bobagem de adolescência. Quando eu era adolescência, é uma briga que a gente teve e nunca mais a gente se falou porque eu mudei de cidade. Então, são coisas que realmente aqui não omitir nada. Se você tem algo a falar com alguém, fale de maneira que fique... Você só tem que saber a hora certa e a hora certa de falar. Mas fale, não fica isso para você, a angústia, né? Que isso faz mal tanto para você quanto para as outras pessoas. Se abrir com alguém é o caminho, tá? Segundo Descartes ali, discute em várias de suas obras e a teoria de ideias inatas. São ideias renovadoras. Para ele, o empírico humano possui 3 tipos de ideias. Quais são elas? Ideias adventícias, que são aquelas que são originada em nossa ascensão, percussão e lembrança, que ela vai estar aqui, ó. Depois a gente vai ter aí, por exemplo, de uma dessa, a ideia da árvore, de pássaros, de instrumentos musicais. Então a gente tem uma ideia, a gente consegue formar, quando pensa a palavra, formar ela na cabeça, mesmo sem vê-la. Se eu falar, todo mundo imagina uma árvore verde aí agora com maçã, todo mundo vai conseguir imaginar. Imagine um pássaro amarelo voando. Todo mundo vai imaginar. Então são coisas que a gente consegue realmente ter imaginação. Então, ideias adventícias. Ter ideias de algo que você pode transformar ela num pensamento, beleza? Depois, ideias fictícias. São aquelas que criamos em nossa fantasia e imaginação. Exemplo, cavalo alado, né? Um cavalo andando de asa aí, galera. Vocês vão imaginar porque vocês viram em filme. Fadas, elfos, duendes, dragões, super-homens. Isso não rola, né, galera? O que existe aí é super-mulher, super-mulheres. Que parabéns pelo dia de vocês aí hoje, com certeza. Todas as mulheres presentes e não presentes aí, que realmente são guerreiras. Vira aí. Então vocês estão começando a entender um pouquinho de uma ideia para outra. E as ideias inatas, que são o quê? São aquelas que não poderiam vir de nossa experiência sensorial, porque não há objetos sensoriais ou sensível para elas. Nem poderiam vir de nossa fantasia, pois não tivemos experiências sensoriais para compô-las a partir de nossa memória. Isso quer dizer o quê? O cavalo alado, a medusa, o minotauro, a gente imagina porque a gente já viu, ou em filme, ou numa reportagem, alguém falando do jeito que ele é, então a gente já consegue imaginar. Agora, outras aqui as inatas, não, porque a gente ainda não fez o experimento. Depois que a gente fez o experimento, aí ele se transforma em outro tipo de ideia. Mas as inatas são aquelas que ainda não tem forma, a gente não imagina ainda como vai fazer para solucionar o tal problema, porque ainda não existe uma parte a ser integrada aí. Muito bem. Por exemplo, a ideia de um infinito. Como é que você vai imaginar um infinito? Vai ficar imaginando, né? Pois não temos qualquer experiência disso, né? A gente imagina o que é um buraco negro, né? A gente imagina o buraco, agora ir lá dentro, é como? Não tem como imaginar, né? Que a gente nunca foi lá dentro. A não ser nos filmes que a gente vê doido. Os empiritistas, então, por sua vez, apesar de também estarem dispostos a abranger a razão de suas ideias, afirmam ao contrário do racionalismo, que o que pode ser comprovado para o empiricismo, né? No caso aqui, o racionalismo tem que ser provado. Tudo que pode ser aí comprovado, racionalista, né? Já o empirismo, nosso conhecimento começa a ter uma experiência, né, nos sentidos e com as sensações. Então é um pouco diferente. Bora lá, vamos lá depois. Deixa eu ver onde que eu tô. Como espiritista, o Locke pode ser considerado um pensador que deu início a uma teoria do conhecimento
prioramente dita, visto que se dedicou em seus estudos em analisar, ou ele mesmo defendia, a análise irracional das nações e das experiências, né? Ou das noções. Para o pensador, né? Para ele ainda, ele diz aí, associação entre a sensação, percepção e impressão que era recebidas pelos órgãos e sentidos e fixados pela memória, configuração e operação para o sujeito do conhecimento. Assim, tudo que se é possível conhecer vem das percepções e das ideias formadas a partir dessa percepção. Então, por exemplo, quando tem aqueles programas de reality show lá, que o cara vai e venda os olhos das pessoas e fazem as pessoas colocarem a mão nas coisas. Muitas coisas as pessoas às vezes estão colocando a mão num troço que não tem nada a ver, mas ela imagina outra coisa doida, né? Por exemplo, pega lá um negócio de silicone e a pessoa diz que era uma cobra, mexe um pouquinho e a pessoa já pira. Já dá uma sensação diferente. São coisas assim desse conhecimento que ele está te dando aqui. São sensações diferentes. Agora, para Hume ainda, o Hume é o sobrenome do cara, aqui ó, David Hume, como eu disse para vocês, a gente está usando sempre o sobrenome. Para Hume, a repetição constante e regular, imagens ou impressão sucessivas, nos leva à crença de que há uma casualidade, né, real, externar própria das coisas independentes de nós, né, de coisas independentes de nós. Isso aqui é usado muito em mídias sociais. Se você clicar lá numa propaganda, toda hora ela vai estar aparecendo para vocês no Facebook, no YouTube, em mensagens do seu celular, tudo quanto é mídia social que você navegar, vai aparecer. E quando você vê aquela coisa, você está interessado em comprar, porque você já clicou uma vez e ele toda hora vai estar dando essa imagem para você, o seu subconsciente vai te trazer, te levar à compra, né? Então é mais ou menos nessa parte da repetição que o Hume chega aí, né? Hume ainda diz que não está dizendo apenas as ideias e as razões que originam em experiência, mas estas afirma também que o seu próprio princípio da racionalidade são derivados da experiência, né? Das experiências, pode ser tanto da experiência que você já teve ou visual. Muito bem, depois a gente tem aqui um importante, sonhos aqui, beleza, sonho de dogmático. O que é essa parte de dogmático? É aquele que aceita sem exame e sem crítica afirmações sobre as coisas e sobre as ideias. Beleza? Só aceita e deu. Vamos fazer isso e deu. Tá afirmando e a pessoa aceita. Tá bom, para ela. É um estudo sobre a estrutura, né? A crítica da razão e teoria. É um estudo sobre a estrutura e o poder da razão para determinar o que ela pode e o que ela não pode conhecer como verdade. Então isso aqui também vocês podem dar uma sublinhada aqui, tá, galera? Meio maçante essa apostila, né? Isso aí é tudo para vocês compreenderem como chegaram até o tal do paper, o método científico, né, galera? Vocês têm que entender um pouco da filosofia do avanço. Aqui eles estão fazendo realmente você conhecer a história da coisa, né? Para você, quando começar a escrever, entender um pouquinho que aquilo não partiu do nada. Tem todo um baseamento teórico e fundamentado através disso, tá? Aqui a gente tem ainda o iluminismo. O que seria isso? Influenciado pelo desenvolvimento da ciência, possuía maior inclinação aos fundamentos dos relacionistas, mas sem desconsiderar a ideia do empirismo. Surge com a expectativa de desmistificar o conhecimento da natureza e para dar reburdez ao ideal de que o ser humano exerce domínio sobre a natureza. Isso quer dizer o quê? Que o humano consegue modificar a sua natureza ou a natureza de onde vive. Ele tem uma das personalidades mais marcantes no período da ascensão do iluminismo foi quem? Francisco Bacon. Contribuição nas áreas jurídicas, políticas, econômicas, sociais, e ainda ele influenciou uma revolução na filosofia e na ciência, né, em sua visão. Amanda está dizendo ali, professor, pode mandar no grupo quais temas podem ser feitos. O paper, na verdade, não tem tema, tá, galera? O tema é o título da apostila. Se você vai usar a economia, você vai botar o título da economia. E vocês vão aprender a fazer os 3 tipos de citações e pegar o referencial. Então, por enquanto, vocês não vão escrever nada, tá? Então, não tem um tema para vocês pesquisarem e fazer o desenvolvimento. Nessa etapa, a gente só quer que vocês entendam o que é citações. Só estudem isso por enquanto. Os 3 tipos de citações. Longa, curta, direta e indireta, beleza?
e o referencial teórico. Só isso. Tranquilo, Amanda? Aonde que vocês vão estudar? Nessa apostila, na unidade 3 vai ter isso, tá? Então fiquem tranquilos que vocês ainda não chegaram lá para vocês saberem o que realmente vão fazer. Mas na apostila, na unidade 3 dessa apostila, se vocês já quiserem se adiantar, vocês já podem estudar a unidade 3, tá? Que vocês já vão saber o que vocês vão fazer daí. Aí é mais fácil. O desencadeamento da Revolução Industrial, que veio trazendo grandes contribuições para a evolução, né, da modernidade, vários conhecimentos. Por exemplo, teve como amparato o teórico fundamental e a concepção da ciência desenvolvida por Bacon, né? Ele foi um dos caras que contribuiu muito com essa parte de fazer a parte científica através de conhecimentos, transformando máquinas para poder fazer serviços, mão de obras mais rápidas. Então, a sua doutrina na metodologia positivista de conhecer, a qual se opõe à predominância dos ídolos ou vícios, né, em nossos entendimentos. Essa doutrina influenciou no empirismo inglês, tendo Bacon influenciado no método experimental. Quer dizer, não deu certo, vamos fazer de outro jeito. Não deu certo, vamos fazer de outro jeito. Então, chamado aí as cobaias. Depois ali, no referido tratado, ele expõe seu método que consistia, em primeiro lugar, na absorção e depois na indução, e assim estabeleceu regras do método experimental indutivo. Em outras palavras, o método proposto por Bacon implicava na coleta das informações a partir de observações rigorosas das organizações racional dos dados que foram coletados. Isso vocês vão fazer no segundo. Vão fazer talvez algumas observações de coisas para poder descrever e ver os seus resultados. Na formulação da hipóteses mediante a análise dos dados coletado e na comprovação dessas a partir de experimentação. Então essa parte aqui da apostila vocês podem circular, que essa parte realmente vocês vão aplicar. Deixa eu só encontrar onde está isso aqui. Foro. Aqui, ó, no que se refere. Essa parte aqui, galera, como vocês vão ter essa apostila de cabeceira, depois, no segundo, terceiro trimestre, vocês vão voltar nessa parte que eu estou fazendo aqui, que eu já sei que vocês vão utilizar, tá? Para vocês poderem entender um pouco melhor. Daqui até aqui. Beleza. Kant afirma que, apesar da origem do conhecimento e de sua experiência ser alinhando aí ao seu empirismo, né, existem certas condições priori para que a impressão sensíveis se convertam em conhecimento, fazendo assim uma concepção de racionalismo. Surge desdobramento da teoria transcendental. Aí ainda vem essa parte aí. Na reflexão kantiana, tentou mostrar que pensamentos sem conteúdo são vazios. Olha que maneiro isso. Intuição sem conceitos são cegas. O enfoque que procura determinar a análise, as condições e a priori de qualquer experiência, ele denominou de transcendental. Denomino transcendental todo conhecimento em que, em geral, se ocupa não tanto dos objetivos, mas dos nossos modos de conhecimento, de objetivos nas medidas em que este teve ou deve ser possível a priori. Um sistema de tais conceitos denominar-se filosofia transcendental. Então, a priori da experiência dele aí é um modelo de conhecimento que requer entendimento. Você tem que ter um conhecimento realmente que você esteja atendendo, onde você pode ser aplicado. Não adianta você ter um conhecimento que não tem um entendimento muito profundo, que você não vai aplicar e logo em seguida você vai esquecer. Ou ainda vai se desatualizar porque você tem aquele conhecimento e não buscou um outro, né? Por exemplo, se você hoje fez vários cursos de informática e acha que está o cara, né? E hoje em dia, e daqui a 3 anos, você ainda não fez mais nenhum curso, achar ainda que você está um cara, você está mentindo para você mesmo. Por quê? A tecnologia ela muda mês a mês, o tempo todo. Então você é um eterno estudante. Se você quiser continuar na coisa, porque para acompanhar a tecnologia. O método kantiano se dominava como o criticismo. Questiona que se conhece aquilo que já se conhece e que ainda pode ser conhecido. Kant parte do conhecimento já existente da ciência, física, matemática e de seu tempo. Galera, se não der tempo
de fazer tudo isso aqui na aula de hoje, vocês não se preocupem que eu vou gravar durante a semana, tá? O restante, e disponibilizo para vocês a aula completona, tranquilo? Porque eu vi que a gente está um pouco atrasado. Eu vou até, tipo, que eu vi ali que falta, no meu aqui falta, deixa eu ver, aproximadamente 10 minutos para acabar a aula, e eu tenho que acabar no horário. Eu já vou passar o link do YouTube para vocês poderem assistir aquela aula que eu recomendei lá de vocês do paper, tá? Para vocês saberem o que vai fazer, que já tem uma aula pronta. Então aqui vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Mas olhem o vídeo. Mesmo que tiver alguma parte que não interessa, vocês avançam e vão até a parte que interessa para vocês entenderem. Tranquilo? E essa de hoje vocês não se preocupem que isso daqui está sendo gravado. Até aqui eu estou gravando. E o restante eu gravo depois aí, a tópico 2 e 3. E se bobear, eu gravo até a unidade 2 já de uma vez. E semana que vem a gente entra direto na 3. Tranquilo? Que aí a gente fica em dia e vocês não ficam tão atarefados. Deixa eu só achar onde está o vídeo aqui. Acho que é aqui. YouTube, tá aqui, beleza. Que isso aqui é mais priori para vocês nesse momento aqui. Acho que aqui tá legal. Que o meu áudio aqui também daqui a pouquinho ele vai cair também. Ó, aqui. Vê se vocês conseguem acessar aí quem tá no... Se não der para acessar, galera, eu vou entrar num vídeo aqui, pera aí, acho que vai ser mais fácil. Matemática, logística, curso superior, Uniacel, aqui, citações, esse aqui que eu quero. Ó, esse daqui é o vídeo de citações, tá? Que é o que vocês vão fazer. Esse daqui é do segundo semestre, tá? Então isso aqui é o que eu fiz com a galera e é o que vocês vão fazer. É só vocês seguirem passo a passo que está aqui. Aqui eu mostro para vocês como que vocês vão pegar o referencial do livro, como vocês vão fazer cada citações. Eu estou usando a apostila nesse vídeo, a antiga, tá? Ah, mentira, galera, nem é esse aqui. Esse aqui é para o terceiro trimestre. O de vocês é um pouco antes. Cadê aqui? Metodologia científica. Ah, eu tenho também essa apostila aqui, para quem não tem muito tempo de ler, em áudio, que é essa daqui que eu estou passando para vocês. Ela tá toda em áudio, eu gravei ela toda em áudio, tá? E deixa eu ver, seminário Uniacel, essa. Seminário Uniacel 2. Não, é esse aí mesmo que eu mandei para vocês. É esse aí mesmo que vocês precisam. Esses dois aí. O de baixo é a apostila em áudio, tá? E o de cima é eu fazendo toda a aula somente direcionada ao paper. É só paper que eu estou dando aula aqui. A aula, se eu não me engano, está em... Deixa eu ver quantos minutos ela tem de aula aqui. Ó, 2 horas e 3 minutos. Então tá bem completona mesmo. E desde o início, os alunos fazendo a correção e depois eles apresentando. Tudo que vocês vão fazer vai estar aqui. Aí vocês vão escrevendo as perguntas de vocês e na próxima aula eu respondo elas, beleza? Combinado aí? Que vai ficar melhor para vocês, porque senão não abri o link. Até 2. Tá, eu vou pegar aqui um pouquinho essa apostila. Deixa eu ver aqui. Vou trocar de tela um pouquinho. Eu sei onde eu parei na apostila aqui, tá, galera? Depois eu continuo gravando daqui pra lá. Ó, eu parei em 2.4 na página 20, tá? Então eu gravo daqui pra frente, só para vocês poderem ter o conhecimento. E vou mostrar aqui só rapidinho para vocês sobre essa apostila aí. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui vocês vão conseguir ver ela toda aí. Beleza. Aonde vocês vão encontrar os autores? Ó, o nome do livro está aqui. Não, mas aí você tem que baixar o livro em PDF. Você não pode ir pelo AVA. Isso, lá ele só está te explicando como se fazer a citação, tá?
Mas o que acontece? Vocês vão chegar na segunda capa, ó, aqui é a capa do livro, vocês vão vir na segunda página, tá? Aqui tá quem é o professor, elaboração. Ela só tem um. Então quem que ela é? Ela é a Juliana Freiner. Quando você for fazer a sua citação lá, você não vai usar a Juliana, você só vai usar o Freiner. E aonde vocês vão encontrar todas as informações? Dentro desse retângulo que tá aqui. Ó, Freiner, tá igualzinho aqui, vírgula, Juliana. Vocês vão usar exatamente assim, tá? Qual é o nome do livro? Metodologia Científica. Não Word, PDF. Ele tem, todos os livros têm a versão PDF aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu aba rapidinho aqui. Está aberto. Achou? Beleza, Flora. Qualquer coisa você pode explicar lá no grupo lá do WhatsApp, se alguém não entendeu, já que tu achou, explica lá para eles lá. Você baixa ele e logo lá no início você já vai achar quem é o autor do livro. Por quê? As citações vocês vão fazer de quem, galera? Vocês não vão fazer as citações... Deixa eu achar o livro aqui de novo, que eu acabei perdendo. Tô com tanta aba aberta aqui. Vocês não vão fazer as citações, por exemplo... Deixa eu achar uma citação aqui para vocês poderem entender. Deixa eu baixar meu livro aqui. Claro, esse aqui é de metodologia científica, mas vocês não vão fazer de Loureiro. Por quê? Loureiro foi ela que usou a citação. Entendeu? Vocês vão fazer a citação dessa Juliana. As 3 citações vão ser somente da Juliana. A não ser se tiver mais de um autor que escreveu o livro. Por exemplo, foi a Juliana, foi o Arílio Silva Júnior e o Marco Antônio Pereira. Aí são 3 autores. Aí vocês vão colocar Freiner, Silva e Moreira. Entenderam? Vocês não vão pegar nenhum nome. Não, por enquanto não. Vocês vão usar assim do nada, ó. Aqui vocês vão fazer uma citação da escrita da autora. Não pode ter nada de citações aqui. Aí vocês vão colocar aqui a citação igual que fosse do nome dela na frente. Faz de conta que uma aqui, eu vou pegar uma aqui, ó. Que isso lá no vídeo vocês vão encontrar. Deixa eu achar uma citação qualquer aqui. Cadê? Eita lasqueira. Aqui, ó. Gil, 2019, página 10, 110. Isso vocês vão fazer dela. Entenderam? Porque ela que está escrevendo, vocês estão fazendo citação dela. Não do autor que ela utilizou. Tipo Sampari, Cláudio, Lúcio. Se vocês fizerem isso é plágio. A não ser se vocês tiverem lido o artigo do Sampari, coisa e tal, que vocês não vão fazer nesse momento. Vocês só vão trabalhar com aquelas 3 apostilas, então as citações vão ser daqueles autores que fizeram aquela apostila, que vocês vão encontrar na segunda contracapa. Ajudou um pouco? Naquela que você estava é meio complicado. Tranquilo, galera? Então vocês vão ver aí como que se faz, por exemplo, essa daqui é uma citação curta, naturalmente, né? Porque se fosse longa, ela tinha recuo. Vamos achar aqui. Depois eu vou fazer uns treinamentos com vocês dos livros para que vocês consigam identificar que tipo de citação é essa daqui. Longa, curta, direta ou indireta. Ó, pode ver que cada parágrafo dela tem uma citação. Vocês têm que renomear para mim o que elas são, para vocês começarem a entender. Isso vocês vão ver lá na unidade 3 e vão saber descrever elas e me dizer, ó, essa é uma longa, com recuo, né? Queria achar uma longa aqui, mas quando você quer ele não aparece. Aqui, ó. Por que eu sei que aqui é uma longa? Porque ela passou de 3 linhas. Porque ela tem o recuo. Porque ela é longa, né? Por que tamanho 10? Porque ela é longa. Porque tem espaço simples? Porque ela é longa. Vocês entenderam? Como vocês podem ver, é entre aspas no final, né? Tem o sobrenome em maiúsculo, vírgula, depois o ano, 2019, a página da onde ela tirou. Vocês vão fazer a mesma coisa que quando eu for corrigir, eu vou ver lá na página do livro que eu vou ter, né, o acesso, e ver se vocês não copiaram a citação de alguma outra pessoa e botou o nome dela. Aí é plágio. Vocês têm que pegar daqui, ó. Isso daqui foi ela que escreveu, ó. Beleza? Ó, não tem nenhuma citação. Eu sei que foi ela que escreveu. Eu vou tirar um pedaço daqui que me interessa e vou criar uma citação. Conseguiram entender um pouquinho melhor agora? Talvez ficou mais claro? Que vocês ainda não viram citações. Talvez esteja mais difícil por causa disso. Quando a gente chegar na unidade 3, vocês vão saber exatamente o que eu estou falando.
Olhem o vídeo, galera, não tem nada. Ele vai responder muitas perguntas de vocês ali. Tranquilo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Podem falar aí, pode abrir o fone que tá bem tranquilo, tá? Deixa eu só finalizar aqui um pouquinho com essa parte dos meus tópicos aqui. Mando sim, com certeza. Então aqui a gente ficou nesses 3 parâmetros aqui, tá, galera? Deixa eu só mudar minha câmera de lugar. Então a gente viu a natureza, a ciência da pesquisa científica, os filósofos da era clássica, do Remanescimento, né? Da moderna, filosofia moderna, e a contemporânea, que é a última que a gente está falando dela agora, que eu entrei ali, que está na página 20. Então eu vou dar continuidade na gravação daqui para frente, certo? E depois eu vou gravar o tópico 2 e o tópico 3 e disponibilizar o vídeo para vocês no final de semana. Tranquilo? Que durante a semana eu dou aula, eu não consigo gravar. Mas sexta e sábado eu faço isso. Enquanto isso você já tem o vídeo lá do seminário para vocês ir vendo e estudando nesse meio tempo para a gente poder recuperar nossos encontros que está meio atrasado, tá? Então eu vou dar uma pegada aqui final de semana e a gente coloca tudo em dia para a gente seguir certinho. Legal, galera? Fiquem bem, fiquem com Deus, né? Boa semana pra gente aí, bom feriado, parece que vocês estão em feriado em Santa Catarina amanhã, né? Pelo que eu entendi no grupo, né? Se não for, vai dar tudo certo também. E a gente vai se falando. Opa! Pode falar, tô te ouvindo. Ah, muito boa, muito boa. Essa das provas vocês viram que modificou, né, galera? Eu não falei com vocês porque a gente estava de folga no na semana passada do carnaval, né? Vocês viram que modificaram. Já vai abrir para vocês a prova 1 e 2. Então essas duas online vocês já podem fazer. A terceira, ela você tem que agendar para fazer no polo. Só cuidam que ela vai ser monitorada, é sem consulta, tá? Se você preferir fazer pelo computador lá no polo, vai ter lá um print da tela onde você não consegue abrir mais nada a não ser a prova. E vai ser monitorada a sua tela por algum tutor online, lá aí mesmo da matriz de vocês aí. Mas você pode optar também por fazer impressa. Lá você pede, a menina vai imprimir e você vai para uma sala onde vai ter lá um tutor, alguém lá cuidando de vocês fazerem a prova. Porém tem que fazer o agendamento para não ter muitos alunos, tá, dentro de sala. Eu tenho um documento que eu ia passar para vocês aqui, né, mas como a gente viu que não deu tempo de fazer muita coisa, se eu encontrar ele aqui rapidinho, eu ponho no grupo ali do WhatsApp para vocês olharem como que é feito, tá? Para vocês agendarem a prova, a última prova lá, que a gente vai ter na unidade 3. Qualquer dúvida também, vocês dão uma passadinha no polo ou entra em contato no WhatsApp lá, que ela explica para vocês, porque essa modalidade também é nova para mim. Eu ainda não tive ela com nenhum aluno. Então vai ser a primeira vez com todas as turmas. Então vocês também podem ver se essa apostila já vai ter a prova no presencial. Eu acredito que sim, tá, galera? Porque eu vi que muitos alunos estão falando que já está disponível você agendar. Então você vai ter que agendar ali, ó. Eu vou fazer na segunda, eu vou fazer na terça. E assim por diante, né? Aqui indica a prova que vai ser online. Tá, vamos ver aqui. Tarará. Ah, então. Pode ser. Mas eu sei que para algumas das minhas turmas já vai ocorrer, porque a galera falou que já começaram a agendar as provas deles, tá? De vocês realmente eu não saberia dizer agora, porque eu não tenho acesso à prova de vocês. Mas se tá todas online ali, eu acho que tá tranquilo. Aí dá tempo da gente ter uma ideia, trocar uma ideia na próxima apostila, no primeiro encontro. Aí a gente vai falar só sobre isso mesmo, vou tirar todas as dúvidas de vocês em AVA e tudo mais que a gente tiver aí. Então vocês vão anotando as dúvidas que a gente vai trocar uma ideia bem legal para me tirar onde vai ser postado, como baixar o livro em PDF, como fazer as citações, né? Todas as dúvidas que vocês tiverem. Como fazer o encontro do team aí no grupo para fazer o paper, como é a prova monitorada, como que vai ser isso, né? Então essas duas aí eu acho... só uma que está aberta, né? A outra provavelmente vai abrir amanhã ou hoje ainda, depois da aula aí para vocês, tá?
Ah, tem as datas aí? Deixa eu ver aqui. É verdade. Ah, então, 15/3, então a primeira já está aberta mesmo. Então a segunda depois e as duas últimas. Essas duas últimas que vai ser feito no presencial, tá, galera? Então é duas que vocês vão descrever e duas e 10 alternativas igual que vocês estão acostumados aí. Ou vai ser impressa ou online, tá? Geralmente é assim lá no polo. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Então a gente se encontra aí semana que vem. Oi, pode falar. A unidade 3, que ele vai ajudar vocês aí naquela parte de fazer as citações e coisa e tal. Vocês vão vir cheio de dúvidas semana que vem. Então estuda a parte 3 que vai ajudar vocês, tá? E eu vou ver se eu consigo, e com certeza eu vou terminar de gravar essa primeira, que é a unidade 1, e vou ver se der tempo ainda, já gravo a unidade 2, e aí vocês ficam tudo em dia. Tranquilo? E o outro é um áudio do livro, tá, galera? Então, se vocês quiserem ouvir o áudio do livro, beleza. Porque como essa apostila vai acompanhar vocês até o final do curso, eu acho interessante ter um áudio. Às vezes você está no celular caminhando, fazendo a caminhada e quer, né, ter o assunto do livro porque vocês estão trabalhando, com áudio fica fácil, né? Para mim ajuda bastante. Então eu resolvi gravar para mim e gravei para vocês também. Claro, claro. E como você vai ter essa apostila impressa, você coloca o áudio, vai na casa e pega o livro e vai, né, circulando o que interessa para vocês e coisa e tal. A página tal, show, ó, beleza, coisa e tal, e vai dar tudo certo daí. Então, dando sequência à nossa unidade 1, certo? A gente vai falar um pouco de Kant, né? Então vamos botar aqui o nosso apostila. E aqui a gente começa. Eu vou estar na página 20, beleza? Vocês poderem acompanhar razoavelmente onde eu estou. Kant afirmou então que apesar da origem do conhecimento, né, ser uma experiência e estar se alinhando, né, em um sistema do empirismo, existem certas condições priori para que as impressões sensíveis se convertam em conhecimento, fazendo assim a conexão ao racionalismo. Beleza? Surge então o desdobramento da teoria transcendental. Ok? Então acho que essa parte aí ficou legal. Entre as reflexões, a gente tem ali a reflexão kantiana, né, que tentou mostrar que os pensamentos sem conteúdo são vazios. E realmente, né? Então diz que quando a pessoa não tem muita coisa para fazer, não tem uma mente ocupada, começa a pensar em coisas que são consideradas vazias, né? Então, instituições sem conceito são o quê? Cegas, né? Então, intuições tem que ter um conceito para você não ir a cega, para não tentar em acerto e erros, e sim ter uma concepção de acerto muito maior, né? Então, o enfoque que procura determinar e analisar as condições a priori a qualquer experiência, ele denominou de transcendental. Perfeito? Aí para fixar. Então, domínio transcendental, o que seria? É todo o conhecimento que, em geral, se ocupa e não tendo os objetivos, mas com o nosso modo de conhecimento de objetivos na medida em que este tiver ou puder ser possível, né, na priori. Então, um sistema de tais conceitos denominam-se o que? Filosofia transcendental. Show! Então, dentro da própria experiência, a gente tem aí o modelo do conhecimento que requer entendimento. Meio complexa um pouquinho, mas tranquilo, né? Eu acho que vai dar para a gente seguir aí. O modelo kantiano é dominado como criticismo. Questiona-se com ele o que se conhece, aquilo que já conhece, e o que ainda pode ser conhecido.
Então, enriquecer o seu conhecimento, né? Toda experiência, todo o tempo de vivência que você tem, você vai aprendendo e vai fortalecendo o seu conhecimento, construindo algo pequeno numa coisa maior, né? E assim, no final da vida, fica show de bola os seus conhecimentos e as suas experiências, né? Tom Candy ainda ele diz que parte do conhecimento já existente da ciência física matemática do seu tempo transcende aí ao decorrer dos anos. Então agora a gente vai para a filosofia na área contemporânea e breves relatos da atualidade. Beleza? Certo. Então dentro desse conceito, o que a gente tem aqui? Então, na era contemporânea, o conhecimento é evidenciado, possibilidade do ser humano exercer poder sobre a natureza, né, ser modificada, e agora com uma visão talvez menos filosófica e mais social e comercial, onde começa a entrar aí a nossa era, né? Então ele percebeu a importância do conhecimento científico para a expansão da higienomia econômica, né? Com certeza, você saber como é o comportamento das pessoas, como que faz a hierarquia funcionar, né? A população seguir uma determinada filosofia de ordem e a ética, a moral, né? Então tudo isso vai incluindo dentro dessa parte inserida na ciência, no conhecimento científico. Então expõe das potencialidades humanas, né, para todos a partir do saber. Beleza. Então a ciência passou a contribuir em que forma? Né, para aperfeiçoar as técnicas que foi aplicado no sistema produtivo, né? Nesse modo, os conhecimentos científicos foram incorporados ao sistema do sistema produtivo e econômico. Legal, então vamos partir mais um pouquinho aqui que a gente pode ver. A partir da ideia kantiana surge a ciência descritiva das essências da consciência pura. Conjunto que significa o que, né? Ou de que significações? Então, sentidos de produzir pela razão, né? Seu propósito principal foi o que? Compreender o mundo como fenômeno, ou seja, mostrar como ele se apresenta em nossa consciência, né? Esse fenômeno, então, é tudo aquilo que aparece na consciência e que pode ser aprendido antes de qualquer reflexão. Show de bola? Então vão anotando aí na apostila, vão grafando, né, o que vocês acham importante, que isso daí com certeza vai cair na prova, né? Como nesse resumo que a gente está fazendo aí. Já para o Popper, né, a ciência é feita através de uma permanente construção de hipóteses, né, e de seu godejamento, né, ou cotejamento, né? Hipótese quer dizer o quê? Pode ser várias coisas, são pensamentos filosóficos, digamos assim. Comparação, comprovação, né? Dentro dessa realidade aí. O conhecimento não se dá a partir das simples observações do fato e inferência de anunciados, né? Os objetivos são hipotéticos. Beleza? Já a filosofia para o século XXI, né, apesar de estar nas condições mais modestas, né, apresenta uma função que não é muito necessariamente científica, mas ainda empenhada na formulação de novas interpretações sociais. O que isso significa, né? No entanto, que assim como as outras áreas do conhecimento, a filosofia, né, não possa continuar a contribuir para a ciência, né? Ou até mesmo ser um meio para a produção da ciência. Então a filosofia é encarada de forma um pouco inversa. Muito bem. A partir desse tópico aí, o que a gente viu, né? A gente visualizou aqui o tópico 1, dentro desse conceito, que a natureza da ciência e da pesquisa científica, a gente viu ali a primeira, logo em sequência a gente viu a filosofia clássica, filosofia renascimento, ou a filosofia renascimento, filosofia moderna e por fim
filosofia contemporânea. Beleza? Agora no tópico 2, vamos seguir aí com alguns critérios dos tipos de conhecimentos e as concepções da ciência. Legal? Então isso a gente vai encontrar lá na página... Segura um pouquinho. Página 29. Vamos lá então. Então, tópico 2 aí, na página 29, a gente tem os tipos de conhecimento e as concepções de ciência que impactam na pesquisa científica, né? Então, aí, o que a gente pode falar sobre isso, né? É inegável que a contribuição da filosofia e dos seus interlocutores, né, ali da época, como a gente viu, que são vários, entre eles Platão, Aristóteles, Galileu, Descartes, Bacon, Locke, Hume, Kant, Russell, Popper, né? São vários aí pensantes que estão contribuindo até hoje, né? Então, esses interlocutores, desminificação, né, das temáticas relativas do conhecimento e da ciência, né? O fundamento dessas concepções que o Platão, Aristóteles e todos que eu defini aí defenderam, certo? Então, outras áreas do conhecimento, exemplo aí da matemática, física, engenharia, principalmente medicina, né, e a psicologia, contribuíram para a economia de tantas as outras, né? Ou para a economia ou para a ciência, né? Estas áreas têm oferecido subsídios teóricos e práticos para a constante evolução de quem? Da humanidade. Show de bola? Evidenciando que, assim que a pesquisa é um processo decorrente de quê? De identificação de dúvidas e de necessidade de elaborar e construir resposta para esclarecê-los, né? Então a gente está com dúvida de algo, a gente não simplesmente vai pela filosofia de dedução, a gente vai fazer a pesquisa de mercado, vamos fazer ciência, né? Para ser algo comprovativo. Muito bem. Depois disso a gente vai para as concepções e ciências e tipo de conhecimento. Beleza? Então, dentro dessa analogia do tópico 2 ali, da unidade 2, ele diz que a comunicação e a redução dos custos de transporte entre os países no meados do século XX, ou no final do século XX, né, podemos dizer assim, transformou várias esferas da humanidade, bem como a maneira como a busca do conhecimento, né, que passou a ser desde então estabelecida. Então, como ela se transformou, né? Ao referir que a globalização é um processo de mercado pela intensificações de quê? Das relações sociais e de escala mundial, certo? Que está englobada no mundo inteiro as interações entre as diferentes regiões do globo, né, da Terra, por meio de quê? De acontecimentos locais, passavam a sofrer a influência dos acontecimentos que ocorreram em muitas milhares de distância aí, né? Dentro dessa aí a gente vai ter algumas contribuições que atingem a esfera econômica, política, social, tecnológica, cultural, né? Todas elas aí dão um retorno indireto e diretamente a todos nós, né? Que se tornamos mais integrados e encadeados, né? Por sua vez, mediante as funções atribuídas às tecnologias da comunicação e de informações, e principalmente da internet. Então elas estão ligando todos nós, todos os países, todos os acontecimentos, cultura, saberes, né? Estão tudo ligado através das ferramentas de tecnologia da informação. Qual é a contribuição que a gente tem aí? Então, na história da filosofia, né, se pode contratar ou constatar, né, as três principais concepções da ciência. Quais são elas? O racionalismo, qual é o modelo que ele tem de objetividade, que é a matemática, o empirista, deixa eu ver mais qual, com o modelo de objetividade da medicina grega, o construtivismo, cujo modelo objetividade vem de quê? Das razões de ideias, né? Ou ideias de razões. Depois a gente tem os conceitos ali, que é o racionalista, por exemplo.
A gente tem ali que ele entende que a ciência é como um conhecimento racional e dedutivo e demonstrativo capaz de provar a verdade que é necessária, né? E universal. Legal? Vamos pular lá para baixo lá já para vocês poderem seguir aqui. Pois a gente tem os conceitos empirista, que diz que a ciência é a interpretação dos fatos baseadas em observações e experimentos, né? Que ele tem como objetivo de produzir. Por esse motivo, a teoria científica resulta das observações e dos experimentos, né? Então, ele tem o objetivo de produzi-los. Tudo isso através dos experimentos, resultados científicos, de observações e testar, né? Depois a gente tem o conceito de construtivista, ou concepção de construtivista, que tem a base filosófica de combinar um procedimento de racionalismo, empirismo, né, nesse caso, que é passível de um conhecimento ser aproximativo e corrigível. Então, tem como você não termina a sua pesquisa enquanto não for definitiva, né? Se ela tem algumas falhas, você ainda tem como dar continuidade dela para ser corrigida, né? Então, uma construção nos modelos explicativos para a realidade, que é a nossa evolução, né? Então, no entanto, ele diz ali o porquê é considerado o objetivo de uma construção lógica intelectual, que é uma construção experimental feita em laboratórios, com os cientistas, né? Na verdade, os cientistas não esperam que seu trabalho apresente a realidade em si mesma, na esfera estruturadas do modelo, né? Ele diz ali que o funcionamento da realidade explicando os fenômenos observados, que nada mais é do que você desenvolver, né? Descrever os seus experimentos, ver o que deu certo, o que deu errado, por onde você tem que ir, né? Então, para os construtivistas, a verdade é o sentido, né? São criados pelas interações do sujeito com o mundo. Então, o sujeito constrói seus sentimentos ou seus sentidos de várias formas, inclusive com relação aos mesmos fenômenos. Está atribuído também o que mais? A pedagogia, a psicologia, a matemática, a cibernética, a sociologia, a arte, entre outros objetos aí, né? O objeto da ciência, então, é um modelo construído, beleza? Marcam aí que vai ser importante. Pierre Duhem, né? Filósofo francês aí, historiador da ciência. Ele foi o primeiro a anunciar o que defendia, né? Anunciar o que defendia, na verdade, de maneira mais genérica, o filósofo da ciência moderna. Então, funções teóricas ele tinha, né? Então, ele diz que a ciência constrói instrumentos, ferramentas com suas teorias para se apropriar da realidade e estabelecendo com ela um diálogo permanente, beleza? Então, a teoria descritiva, onde pode ser aplicada. Cauchy ainda explica que a principal contribuição para a nova visão da ciência da contemporaneidade foi protagonizada pelo físico muito conhecido, que por sinal sou fã dele, já li diversos livros, que é o Albert Einstein. Tem até filme deles que vocês vão ver que é um matemático, cara muito fora da casinha, que tem uma inteligência muito além do seu tempo, né? Que até hoje em dia ele é modelo aí. Então, nas suas funções de pesquisador, ele projetou subjetivamente um modelo de mundo que não fora captado, né? Então, registrando passivamente dados sensoriais, influenciando por suas emoções, né, paixões místicas, impulsionada na sua imaginação, certo? Então ele tinha uma convicção filosófica. Einstein então quebrou o mito de objetividade pura. Ele demonstrou que mais do que uma simples descrição da realidade, a ciência é a proposta de uma interpretação
Então você tem que imaginar e talvez dentro dessa realidade ter interpretação dessas ideias, beleza? Não simplesmente só anotar. Às vezes a ideia sua de interpretação de um sonho, você vai descrever ela de uma forma totalmente diferente do que aquela ilusão que a gente tem fictícia dentro de um sonho, né? A gente transcreve ela para algo real, palpável. Então, com consequências dessas primeiras rupturas da visão da ciência, segundo Einstein, né, que abalou a visão da ciência moderna. Então, Einstein apresentou mais de uma importante contribuição para o físico, né, para o ser revolucionário. Então, a demonstração de que, por maior que seja o número de provas acumulativas ou acumuladas em favor de uma teoria, ela jamais poderá ser aceita como definitiva e confirmada, né? Então a gente às vezes tem uma visão que a gente pega nela e acredita que é só aquilo, só tem aquela possibilidade, não. A gente olhando por outros olhos, a gente pode ver que tem várias outras possibilidades de chegar ao mesmo caminho, né? Então os esquemas explicativos mais sólidos podem ser substituídos por outras melhores. Então a sua nunca é a real definitiva. Pode vir outras bem melhores, bem mais fáceis e simples, né? Ou mais baratas, dependendo do que você vai empregar aí. Então encontramos outras formas mais eficientes da evolução, certo? Para a evolução. Então uma hipótese jamais será justificada como verdadeira pelo simples fato de que apenas os anunciados empíricos, singulares e particulares podem ser confirmáveis. Show de bola? Anotou isso aí, galera? Bom, então vamos ver aqui ainda que ele diz ali, o Cauchy, né? Em sua citação, ele diz que a partir de Einstein e Popper, desmistificou-se concepção de um método científico e um procedimento regulado por normas rígidas que prescrevem os passos de investigação ou do investigador que deve seguir para a produção do conhecimento científico. Existe um modelo com as normas prontas, né? Então não existe modelo com as normas prontas, definitivas, né? Então você não pode pegar um modelo que aconteceu aí e tentar aplicar em outro lugar, que pode dar diversidade em vários âmbitos, né? Lugares, clima, origem, sexo, né, temperatura, tudo pode influenciar. Então aquele modelo que você já tem pronto, que aplicou em outro lugar, não necessariamente vai dar certo onde você vai aplicar. Não é porque deu certo aplicar numa empresa que em outra vai funcionar, né? Cada caso é um caso. Então é a arte do copiar e modificar para a sua realidade, né? Então, normas prontas, definitivas, pelo simples fato de que a investigação deve orientar-se de acordo com as características do problema a ser investigado, das hipóteses formuladas, das condições conjunturais, das habilidades críticas e a capacidade criativa do investigador. Então, às vezes, não é porque você tem uma coisa pronta que você vai conseguir fazer ela dar o mesmo resultado do que aquela outra pessoa aplicou, né? Aí a gente pode falar ainda, dentro desse hábito aí, sobre saúde, sobre automóveis, né? Celulares. Então, a gente vai ver que cada coisa é diferente. Não é porque a Vivo aplicou de um jeito que a TIM vai aplicar da mesma forma que vai dar o mesmo resultado, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada metodologia é uma metodologia. Mesmo que seja copiada, ela vai ser diferenciada, né? Alguns critérios básicos são discerníveis dentro do procedimento geral amplo utilizado no construir a ciência, né? Neste caso. É nesse sentido que se deve compreender método científico como a descrição e a discussão de quais critérios básicos são utilizados no processo de investigação científica, né? Cauchy ainda defende que toda discussão científica participe de um problema, né? Ou partisse de um problema ao qual se oferece uma espécie de solução provisória, uma teoria, né? Tentativa e erro, né? Passando depois a criticar a solução como vista a eliminação do erro. Então você vai fazendo ali, os que deram o erro você vai eliminando e vai ficando com aquelas possivelmente que chegaram mais perto da realidade.
tal como no caso da dialética, né? Esse processo se renovaria em si mesmo, dando surgimento a novos problemas. Então, cada vez que você resolve um problema, vai seguindo um pouquinho, aparece outro. E assim você vai modificando e eliminando os problemas ao decorrer. Tranquilo? Ele ainda diz que há quem defina as áreas de conhecimento como áreas da ciência. Isso pode ser justificado, pois cada qual com sua expectativa ou especificidades conceituais, né, metodológicas e procedimentais, auxiliam na produção e no desenvolvimento da ciência, de que forma, com grande parte nas áreas dos conhecimentos pautados em produzir a investigação mediante o tipo de conhecimento dominado, né? Conhecimento qual? Científico. Então, diante disso, estão condicionadas à produção ou a produzir ciência. Dentro desse relato, a gente tem um UNE aqui, bem de boa, bem tranquilo, áreas do conhecimento, né? Que ele diz aí, no Brasil, a fundação da CAPES organizou as áreas de conhecimento hierarquizando-se em 4 níveis. Quais são eles? Primeiro, grande área, aglomeração de diversas áreas de conhecimento em virtude de afinidade de seus objetivos, métodos cognitivos e recursos instrumentais, refletindo contextos sociopolíticos específicos. Já no segundo, áreas do conhecimento, áreas básicas, né? Conhecimentos de interrelacionados coletivamente, construídos, reunidos segundo a natureza do objetivo de investigação como uma finalidade de ensino, pesquisa, aplicações e práticas. Terceiro, subárea, segmentação da área do conhecimento, estabelecida em funções do objetivo de estudo, do procedimento metodológico, reconhecimento e amplamente utilizados. E o quarto e último estágio, né? Especialidade, caracterizando temáticas de atividades de pesquisas de ensino em mesmas especialidade, pode ser enquadrada em diferentes grandes áreas básicas e subáreas. Legal? Um pouquinho aí meio complexo, né? Mas vamos tentar mistificar aí um pouco. Os conhecimentos podem ser divididos em 5 principais tipos, dentro das áreas, que é o conhecimento de senso comum, que é o popular lá, a receita da avó, né? Conhecimento filosófico, que é aquele abstantes, né? Ou abstrato, ideias que não podem ser trazida à realidade, vamos dizer assim, de imediato. Os conhecimentos teológicos, que é relacionado à divindade, à força divina, né? À religião. Conhecimentos artísticos, que é a imaginação, e o conhecimento científico, que é a comprovação de toda a filosofia. Beleza? O conhecimento de senso comum popular é o que? O âmbito cultural de cada sociedade. Então a gente tem em cada parte um modo de pensar diferente para curar uma doença, né? Para livrar-se da inveja e tudo mais. Cada um tem um conceito diferente. Então não é uma coisa só regional, mas também mundial, né? É um conjunto de informações aprendidas formal e informalmente através de consciência, né? Ou consciente ou inconscientemente, de rotinas diárias herdadas de nossos antepassados, né? Então a gente vai vendo aí algumas coisas que vão ser passado entre nossa família, que a gente acaba passando isso para frente, as crenças populares aí. Aí temos o conhecimento filosófico, que é o que? O conhecimento, questionamento, especulação, reflexão da realidade lógica. Então, relações conceituais, exigências lógicas que não são redutíveis à realidade materiais e por essa razão não são possíveis de observação sensorial direta ou indireta. Já o
teológico, que seria esse conhecimento, são revelados por sobrenatural, se apoiam em umas doutrinas ou em doutrinas que apresentam posições sagradas, né? Ela ainda contribui para o conhecimento sistemático do mundo, né? Origem, significado, finalidade, destino, né? Como a obra de um criador divino. Então, a adesão das pessoas passa a ser um ato de fé, beleza? Artístico baseia na emotividade e na instituição de cada indivíduo. Origina-se na inspiração do sujeito para perceber o significado do sentido, fenômeno, observado e a percepção entre o indivíduo e a obra observada e que é próprio de apreciação da beleza. Muito bem. Temos ainda o conhecimento principal, até então estudado, que é o científico, que ele é caracterizado pela sua essência racional, testável e passível de ser replicada, né? Conhecimento, então, comparação com outros conhecimentos, um conjunto de características para que ela seja contribuída, tais como os métodos, lógica, objetividade, replicabilidade, progressividade, entre outros, que abrange fatos concretos, positivos e os fenômenos perceptíveis pelo sentido, através do emprego de instrumentos, técnicas e recursos observados. Certo? Então, afinal, o que é ciência, meu povo? Ciência se refere a um conjunto de atividades e atitudes consideradas racionais, dirigido ao sistemático conhecimento do objetivo limitado, né? Capaz de ser o quê? Submetido à verificação. Então, acerto e erros. Bom, com esse conjunto total aí, então a gente pode dizer que as atividades é possível de aquisição sistemática de conhecimento sobre a natureza, biológica, social, econômica, tecnológica e assim vai. Então, quais são os objetivos, né? Conhecer, explicar, na medida do possível, claro, né? Transformar a natureza e seus fenômenos ao redor, naturais, né? E psicossociais para usufruto da humanidade, né? Vamos dizer assim, para o próximo, encontrar respostas que ainda não foram respondidas, curiosidades e necessidades humanas, interpretações, padrões de regularidade dos fenômenos naturais, o porquê que acontece o furacão, a chuva ácida e tudo mais, né? Formular teorias, leis, testar, avaliar, validar, né? O senso comum e a própria ideia de ciência, de fazer só ciência, né? A própria ciência em si. Certo. Vamos lá, vamos passar um pouquinho. Então ele diz ali o porquê fazer ciência nesse caso, né? Pela necessidade de buscar algo diferente, né? De evoluir. Então, um exemplo aí, a gente tem aqui no livro mesmo, que a carne crua não era tão boa, ou não era boa o suficiente, então descobriram o fogo e a comida agora é cozida, certo? Então, alimentos que às vezes nem tinha como comer, hoje sim. O arroz, por exemplo, né? Como que você vai comer um arroz ou um feijão duro, sem cozinhar ele? Então, como queríamos avançar mais rápidos, a navegação, por exemplo, ao longo das décadas da evolução, né, eles se tornaram aqui a voar mais altos, desenvolvendo rodas, navio, aviões, né? Então era a diferença que a gente tinha lá a necessidade de reduzir o nosso tempo, né? Entre viagens, estradas para conseguir o seu objetivo. Hoje a gente consegue tudo em tempo real. Imagina se cada um de nós, onde nós trabalhamos, tivesse que ir a pé. Ia ser complicado ir voltar em tempo hábil, né? Ou se fosse a cavalo, né? Que alguns moram do lado de casa, mas tem outros que moram em outra cidade, né? Bem longe. Então, por aí a gente vê a nossa necessidade. Hoje a gente não sente mais isso, né? Vamos dizer que a modernidade
a gente já cresceu praticamente com ela, a gente nem nota. Mas a gente se imaginando lá atrás, sem essa modernidade de hoje, seria difícil, né? Sem internet, sem televisor, sem meio de transporte, né? A máquina, né? A era industrial, então seria bem difícil. Então, para compreender, explicar e descrever os fatos, existem os mesmos prévios dos futuros, né? Então, a gente tem que dar uma olhada na parte da investigação, as necessidades de fazer perguntas, né? Então, o problema de investigação sempre é a dúvida, né? É aquela pergunta que ainda não consegue ser respondida, com conhecimento já disponível, beleza? Então, esse é o nosso problema, a formulação do nosso problema de pesquisa, que está lá no tópico onde eu coloquei para vocês no sumário, que a gente vai trabalhar isso ao decorrer. Show de bola? Tranquilo, tópico 2 menorzinho, né? Então facilitou, vamos ver o que a gente viu aí. Então, os tipos de... Vamos voltar para cá. Os tipos de conhecimento e as concepções científicas. Depois a gente teve aí a concepção da ciência e os tipos de conhecimento, né? E agora a gente vai para o tópico 3, que é a pesquisa, o pesquisador e as instituições de ensino. Então agora a gente está vendo que está voltando mais para dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, né? Que é aqui já a pesquisa em si acontecendo, trazendo vocês como pesquisadores e as instituições de ensino que fazem isso ser possível. Beleza? Então vamos seguir aí para nosso tópico lá. Então, dentro desta realidade, a gente tem a pesquisa, o pesquisador e instituições de ensino e breve considerações acerca da reconstrução da ciência. Legal, galera? Vamos tomar um café aqui então. Dentro dessa parte, a gente tem os tópicos 1 e 2, que a gente viu o quê? Que abordaram as concepções do conhecimento e a ciência, né? Contribuição de Einstein, de Popper, que é possível fazer investigação científica e se aventurando em ciências sem um modelo com normas prontas, definitiva, né? De maneira crítica, assumindo uma visão científica que esteja aberta e abrangente a tantos métodos quantos forem necessários, com finalidade de responder os problemas que serão investigados. Show? Então, ainda a concepção de Popper, que ao surgir o método hipotético ou dedutivo, né? Trazendo um pouco da filosofia. Ao apresentar o problema de pesquisa, o pesquisador ofereça uma espécie de solução provisória, né? Hipotética. Teoria de tentativas, né? Então, depois de criticar a solução como vista eliminação do erro, esse processo se renovaria a si mesmo, dando surgimento a novos problemas. Então, a cada um que eu for resolvendo, vai surgindo um próximo, e assim acontecendo a evolução. Beleza? A questão toda em torno desse pensamento, né, ou disso, se torna ou remonta na responsabilidade do pesquisador justificar o porquê, né, a escolha de cada um de seus critérios para que essa pesquisa aconteça, as condições apropriadas para defender uma hipótese, ou a pergunta, no caso, né, ou para defender a pergunta, que possa ser validada ou não, diante dessa visão, né, se pode agir para o bem-estar e a qualidade de vida em seu entorno das pessoas, né? Então, a contribuição. Então, nesse caso, faz essencial compreender o que é pesquisa científica. Então, você tem que explicar isso tudo discretamente, né? Quais são os meios disponíveis para que estejam efetivas ou que sejam efetivas e divulgadas para a sociedade. Como que você vai dar esse seu pensamento e distribuí-la mundialmente, globalmente, né? Por meio de instituições de ensino. E especificamente, né? Então, através de publicações,
em revistas, em sites, né, de escolares, acadêmicas. Então, assim que você vai distribuir esse conhecimento, essa pesquisa e aonde você desenvolveu os seus resultados, a sua descrição. Tranquilo? Show. Então vamos lá, dar uma seguidinha. A pesquisa científica e o pesquisador. Algumas considerações que eles levam em conta, que a pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos de objetivos sistematizados, né? Utilizando o quê? Utilizados pelo pesquisador, né? Com o intuito de resolver um problema, né? Produzido ou construir um conhecimento acerca da realidade, acerca do que já é real, do que já funciona e melhorar. Então, hoje em dia, eu digo que ninguém cria mais nada. Hoje é a arte do copiar e melhorar, né? Reconstruir algo em cima do que já existe. Por isso a gente precisa das citações, porque tudo que vocês estão fazendo é algo que já existe. De forma diferente, mas você quer trazê-la para um pensamento mais próximo da realidade, que muda todo momento. Então, fazer ciência é essencial para que ocorra a nossa evolução. Qualquer ser humano pode fazer pesquisa, povo. Realizar corretamente, desde que o quê? Que aplique o processo de pesquisa corretamente. Tranquilo? Se você entender o fundamento disso, tranquilo, você faz pesquisa, você faz um trabalho excelente, de excelência, sem problema. Então, graças à pesquisa, o que acontece? Os processos industriais são criados, né? As organizações são desenvolvidas, sabemos como a história da humanidade ocorreu, né? A gente explora os espaços, as pesquisas, os temas, as relações interpessoais, né? As doenças, emoções da humanidade. Então, tudo isso está englobado na pesquisa para a gente entender cada sequência, cada método, tudo que ocorre no nosso dia a dia. Então, alguns dizem aí, tipo Sampaieri, ele diz que a pesquisa científica, em sua essência, é como qualquer outro tipo de pesquisa, como a de pesquisar o preço de um relógio novo para presentear alguém, por exemplo. Uma pesquisa científica se deve considerar critérios mais rigorosos, organizados e utilizados de maneira de que forma? Cuidadosa, né? Pesquisar em fontes de pesquisas realmente conceituadas, citações realmente comprovadas, né? Então, a parte da onde você vai olhar isso, vai pesquisar e colocar em seu trabalho, tem que ser cuidadosamente, né? De maneira sistemática, empírica e crítica, né? Sempre pergunta se realmente, será que isso é verdade? Não fica só baseando em um, vai em outro para confirmar o pensamento, né? Sistemática consiste em aceitar o que existe em uma disciplina para realizá-la, né? Coleta de dados que determina a pesquisa, por exemplo. Já empírica, crítica, implica que o pesquisador científico sofre uma avaliação e aperfeiçoamentos constantes. Porque crítica, né? Se pergunta, será? Né? Para que a pesquisa científica cumpra suas funções sociais e evolutivas, vamos compartilhar então dessa forma conhecimentos, resultados, conclusões, como na forma e como age, para sempre buscar a verdade. Por isso a gente tem que descrever todos os métodos, para quando a gente for usar um pesquisador, uma citação, um referencial teórico, a gente tenha isso. Para que o próximo também possa consultar o nosso trabalho, temos que seguir o padrão, né? Do saber aí. Então, para a pesquisa científica ser gratificante, ela deve ser de que forma, né? Deve ser realizada como uma atividade dinâmica, um exercício de desdobramento, pode ser feito de maneira eficaz, né? Ou boa. É imprescindível a realização de um bom planejamento, principalmente no processo de produção do conhecimento. É possível, ou seja, essencial, obter noções sobre o detalhamento de um problema de pesquisa,
viabilidade de um projeto, fontes de informações, tipos de fonte, tipos de informações, procedimentos para a coleta das informações, trabalho de dados objetivos, vários outros pela frente, né? Bom, dentro dessa questão a gente vai ver aqui uma imagem que tem aqui, que vai resumir o que a gente viu até agora, né? Os autores se preocuparam em fazer uma distinção entre as pesquisas qualitativas e as pesquisas quantitativas. Mas por hora aí vamos se preocupar apenas com demonstrar as principais fases desse processo, né? Do processo de pesquisa. Então a figura 1, ele diz ali, a figura 1 que eu digo é toda ela com as fases, né? Que é o processo básico de uma pesquisa científica. Fase 1, ideia e tema. Fase 2, formulação, problema e objetivo. Formulação do problema e objetivo. 3, desenvolvimento de referencial teórico. 4, visualização de alcance dos estudos, né? 5, elaboração hipótese, definição das variáveis. 6, desenvolvimento do desempenho da pesquisa. 7, definição e seleção de amostras. 8, coleta de dados. 9, vamos analisá-los. E o 10, elaboração dos resultados, né? Aonde a gente chegou. Então, cada uma dessas ideias aí a gente tem na fase 1, por exemplo. Vamos mistificar ela um pouco mais, né? Então, o pesquisador deve organizar as ideias, né, de que jeito? De várias. Então, ela é essencial que a escolha do tema, né, aguce a sua curiosidade, que você tenha uma certa paixão por esse assunto, né? Porque você já está na área, é muito mais prazeroso de você chegar em um local. Já na fase 2, ali na formulação do problema, do objetivo, você como pesquisador tem que formular o problema, né, de estudo. Como assim? Os objetivos e delimitar por meio de descrições o objetivo da pesquisa. Então você lembra que eu falei lá para vocês lá que se eu fosse pesquisar marketing, não ia ter fim, porque marketing é muito amplo, eu tenho que delimitar o meu problema marketing dentro das indústrias calçadistas. Olha só, né? Marketing dentro das indústrias calçadistas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Marketing problematizado nas indústrias no Rio Grande do Sul, na região de São Leopoldo. Tá vendo como eu estou conseguindo trazê-la mais para dentro da minha realidade? Então essas ideias que a gente tem, que seja possível de realizá-las em tempo. Se o tempo ainda é menor ainda, você pode colocar marketing dentro das indústrias no estado do Rio Grande do Sul, localizado na cidade de São Leopoldo, dentro do bairro Feitoria. Olha só, né? E ainda eu posso reduzir, se lá tem 3, 4, colocar dentro do bairro Feitoria, na indústria IP Calçados, né? Olha só a redução. Então tudo depende do meu tempo hábil que eu tenho para entregar isso, né? Para construir isso. Eu vou fazendo uma coisa que eu consiga realmente alcançar, produzir. Tem a fase 3, que é o desenvolvimento de referencial teórico, que ele diz ali que é formulado o problema de estudo, que você como pesquisador tem que considerar o que foi pesquisado anteriormente, trazendo então a parte das citações, né? Ver o que o pessoal já tem falando sobre isso, né? Então a teoria ou as teorias que deverão guiar o seu estudo, né? Então a gente tem que basear sempre neles. Na fase 4 a gente tem aí visualização do alcance dos estudos, conhecimentos prévios que você já tem e ingressar em cima disso, né? Não partir do zero, pegar o que você já tem e partir daí. Então, justificar as suas escolhas e seus métodos, né? Quais são os tipos que você deve aplicar. Na fase 5, que é a elaboração de hipóteses e a definição das variáveis, você como pesquisador pode apresentar suas hipóteses, perguntar que serão criticadas, perguntas que serão criticadas, descrever elas, né? Que pode trazer a essa sua resposta. Então, quais são perguntas que você possivelmente pode chegar a essa resposta, apresentando a variedade ou não, né?
6, desenvolvimento do desempenho de pesquisa. Então, plano de ação que você como pesquisador define, que vai ser importante para obter essas informações ou as informações necessárias para a elaboração da sua pesquisa, né? No 7, a definição e seleção das amostras. Definir qual o contexto, qual é a amostra, onde os dados serão colocados ou coletados, beleza? 8, coleta de dados. Apresentar quais instrumentos, procedimentos serão utilizados para as coletas dos dados, beleza? Vai ser através de formulário, através de entrevista, gravação, né? Tem várias aí que vocês vão desmistificar. Análise dos dados. Como você vai analisar? Vai ser através de meios estatísticos, interpretativos, dados encontrados durante a coleta dos próprios dados, né? Como que você vai analisar isso? Vai ser através de uma amostra. 10. Elaboração do relatório de resultados. Então, elaboração dos relatórios de resultados pode ser escrita científica, texto que tornará público na sua pesquisa, né? Elaboração de textos, apresentar todas as referências das fontes que você fez a pesquisa, né? Ou que norteou a sua pesquisa, normas e formatações, publicações de seus trabalhos científicos, normas da BNT, né? Todas essas partes aí que você tem que englobar dentro dessa parte de pesquisa. Show? Para que ela fique inteiramente positiva. Dentro dessas concepções, a gente tem aí as instituições de ensino superior e a produção científica. Legal? Então, ele diz que no meado do século XX, que era desenvolvido o social econômico evidenciado com as inovações e os avanços tecnológicos, né? Tem sido na época foi, né, o principal motivador para a produção da pesquisa. Isso foi mais direcionado às universidades que organizaram a sua estrutura, né, que centraram em oportunizar as sociedades, a formação de profissionais de diferentes áreas, eram mais direcionadas a homens, e por meio de ensino e aprendizagem de habilidades e competências técnicas que a gente utiliza hoje aí, em grande sua maioria, né? Já direcionado direto para o mercado de trabalho, né? Então o mercado de trabalho tem exigido cada vez mais profissionais qualificados, né? Altamente qualificados, que impulsionou as pessoas a buscarem conhecimentos por via do ensino superior. É o que todos vocês aí hoje estão fazendo, né? Sabendo que o mercado hoje você tem que ser comparado com outras pessoas. Então, quando você é comparado, você tem que ser o melhor no que você faz, o melhor que você estuda. Porque isso é que a empresa hoje está selecionando, né? Então, você tem que comparar hoje com a outra pessoa. Então, quanto mais você tiver habilidade, melhor você se destaca, né? Certo. A exigência socioeconômica pela qualificação profissional, em especial, né, a gente tem aí abertura de nova instituição de ensino superior no setor privado. A gente vai ver que o EAD cada vez está crescendo mais, né, ofertando os mais diversos cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, que a gente vai desmistificar o que é cada um deles, né, e evidenciar um baixo engajamento, né, com tudo aí que a gente vê, né, contudo a gente vê que ainda não tem uma globalização de pessoas vindo para o ciclo acadêmico, né, então desenvolvimento de pesquisa científica, né, justificado, mensalidades pagas pelos alunos, não constituindo a pesquisa de fonte de rendimentos, não havendo nem interesse no desenvolvimento dessa atividade, nem possibilidade de fazê-lo. Então, como vocês verem aí, os alunos da privada muitas vezes só querem pagar ali a mensalidade,
ter acesso às suas disciplinas, ganhar a sua nota e deu para a bola, passa reto, ganhei o diploma, vou para o mercado de trabalho. Não desenvolvem muitas vezes ou não tem interesse de desenvolver nenhum tipo de pesquisa. Quando eu falo em pesquisa já dá calafrio no aluno, né? Então tem que ser possibilidade disso, tem que possibilitar a parte da pesquisa, tem que ser exigência, porque quando você já tem aplicabilidade de fazer ciência naturalmente, quando tem um problema dentro da empresa, você rapidinho consegue resolver, porque através desses métodos que vocês vão aprender, vocês podem desenvolver dentro da empresa e se destacar, né? Segundo a Doring, ele diz ali que o desenvolvimento da pesquisa depende de investimentos elevados e continuados, tanto em infraestrutura como em pessoa, cujo resultado só é manifestado ou só se manifesta a médio a longo prazo. Nenhuma dessas condições é oferecida pelas instituições particulares altamente dependentes de recursos obtidos através do ensino, para o qual requer uma alta qualidade acadêmica ou qualificação acadêmica e é exigida e nas quais a comunidade acadêmica não tem autonomia para definir o projeto de ensino e nem a de pesquisa. O que ele está querendo dizer com isso daí? A nossa faculdade hoje, Uniaselv, Uninter, várias outras que a gente tem aí, que tem essa modalidade em AD, realmente não tem condições de estar injetando em pesquisa direto com o nosso acadêmico. Primeiro, não tem tempo. Segundo, não tem laboratório. Segundo, não tem uma infraestrutura. A metodologia modificou. É caríssimo fazer pesquisa. O tempo de curso teria que ser maior. Então, hoje em dia, ela está diminuindo, porque está modificando o estilo de estudo do acadêmico, né? Se você for comparar uma rede federal, ela tem toda uma estrutura, tem um laboratório, o tempo é maior, estágio presencial, aulas presencial 100%, mais IAD, né? Então é bem diferente o seu formato, né? E também aquelas privadas grandes, né? Unicino, outras que a gente tem aí que são enormes, né? Que dentro desse contexto também tem um certo investimento, mas as mensalidades, por sua vez, são obritantes aí comparado com a nossa, né? São bem maiores para que eles consigam realmente fazerem acontecer esse estilo. Então a gente tem aqui um nota, que ele diz ali algo importante, vamos dar uma olhada aí. Vamos ver o que ele diz aí. Deixa eu ver se é esse aqui. Tararã, tararã. Bom, esse aqui é um deles, mas é esse aqui que eu queria. Deixa eu ver se é. Bom, vocês podem ir lendo esse aqui, mas eu vou ler um outro que eu não achei onde que ele está aqui no livro, que é importante também, que é o nota. Atualmente, os critérios e indicadores para avaliação da instituição de ensino no Brasil são definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, né? E do Ministério da Educação. No âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAES, e da regulação dos cursos de graduação no país, prevê-se que os cursos sejam avaliados periodicamente e passem por 3 tipos de avaliações. Para autorizar ou para autorização, essa avaliação é feita quando a instituição pede autorização ao MEC para abrir um curso. São avaliados as 3 dimensões do curso, quanto à adequação do projeto proposto, a organização didática pedagógica, o corpo docente ético-administrativo e as instalações físicas. Beleza? Segundo, para reconhecimento, depois que ele passou pela autorização, são avaliados a organização didática pedagógica, o corpo docente discente, técnico-administrativo e as instalações fiscais, né? Físicas. Então tem que ter ali tanto por cento de professores graduados, pós-graduados, mestrandos e doutorandos, beleza? Em algumas instituições só graduado não aceitam,
tem que já iniciar com a pós-graduação, tipo a Uniaselv. A Uniaselv exige dos tutores tenham pós-graduação para cima, para baixo não. Para a renovação do reconhecimento, cada 3 anos, beleza? Que eles podem ser extintos ou não. Eles passam por uma avaliação. Através da CPA é a grande contribuição para que isso ocorra. CPA que vocês fazem lá na prova, né? Aquela que vem lá no finalzinho para vocês preencherem. Ela que vai dizer como que está o andamento do curso da universidade, porque vocês que são os usuários que vão descrever essa realidade para o MEC ficar sabendo. Então, através dessas, que por isso a importância de vocês fazerem a avaliação e lerem as perguntas, não marcar tudo só A, ou tudo só B, tudo só C. Cada um tem um critério diferente para que o curso no final tenha uma pontuação boa, os tutores, a instituição, né, livros didáticos e tudo mais. Né? É para isso que serve. Dentro dessa colocação a gente tem ali as universidades públicas têm maior expressividade em sua estrutura organizativa, a prática de pesquisa e de extensão. As universidades públicas, por suas vezes, são avaliadas mediante critérios atribuídos pelo INEP e pelo MEC. E, contudo, é ofertado os cursos de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrados e doutorados. Né? Lato sensu é a graduação pós-graduação, estrito sensu, na verdade, lato sensu é a sua pós-graduação, e estrito sensu, mestrado, doutorado, beleza? Esse tipo de ensino, então, isso pode ser justificado porque vem do Estado maior, né? Parte do financiamento para investir na formação de recursos humanos altamente qualificados e do financiamento para execução e o acesso à divulgação de pesquisa ciência, ou de pesquisa e ciências, curso de mestrado e o doutorado. A coordenação e aperfeiçoamento de pessoas de nível superior da CAPES, fundações do Ministério da Educação Brasileiro, que é, além de avaliar os cursos de pós-graduação, oportuniza financiamento de pesquisa, concessões de bolsas das universidades privadas e públicas. Tranquilos. Vamos ver onde estamos. Acho que ainda não cheguei aqui não, mas já vou deixar aqui no empirismo. Ele ainda diz ali atividades de iniciação ao procedimento científico envolvem estudantes em práticas de construção de conhecimento mediante participações em projetos de investigação e o que ocorre com o Programa de Iniciação Científica, o BIP, né? Com a exigência de realização de trabalhos de conclusão de curso, conhecido como nosso TCC, né? E relatório de estágio, além de eventual contribuição de seus conteúdos. Executar esses trabalhos é praticar a pesquisa, iniciar-se a vida científica e vivenciar as formas mais privilegiadas de aprender. Por quê? Tudo aquilo que está na teoria você vai aplicar na prática, você vai ao mercado, você vai fazer entrevista, você vai ver a realidade. Por isso que eu sempre retenho meus alunos aí. Se tiver um estágio, tiver a possibilidade de fazer presencial, faça presencial, porque você vai enriquecer muito mais o seu conhecimento do que somente o teórico, tá? Você tem que juntar os dois, teórico com a realidade do presencial. Esse dispositivo podem ser apresentado por meio de estrutura física ou digital, com a produção de periódicos institucionais de iniciação científica, oportunizando os estudantes a publicação de trabalho científico em periódicos nacionais e internacionais. Legal? Então você pode realmente depois publicar esse seu artigo científico em vários meios. Vamos ver aqui, deixa eu ver essa página aqui, 53. Ah, muito bem, eu acho que é aqui em cima mesmo. Não é aqui mesmo. Ah, aqui sim, agora sim eu estou aqui.
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, vocês vão ouvir falar isso muito na vida de vocês acadêmica aí, que é a fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, tá? Que tem como os principais atributos fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Bom demais, né? Que mais? Promover a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa em todas as áreas de conhecimento, tais várias ações efetivadas para atingir o que se propõe, né? Então o CNPq ele concede bolsas de iniciação científica por meio do PIBIC. Tranquilo? E qual é o objetivo desse programa? Bom, visa apoiar a política da iniciação científica desenvolvida nas instituições públicas, comunitárias ou privadas por meio de concessões de bolsa de iniciação científica. A bolsa pode ser de várias formas, tá, galera? Ela pode ser remunerada e não remunerada, mas a grande maioria hoje em dia é remunerada. As federais, por exemplo, elas afastam os professores que estão em sala para fazer o seu mestrado, doutorado, através de pesquisa remunerado. Ele continua ganhando o mesmo salário que ele estava ganhando, mas só para estudar. Muitas vezes é em tempo integral, né? E assim coloca aquele, quando vocês encontram lá, vaga de professor substituto para tempo determinado. De 1 ano, tal possível prorrogado por mais 1 ano. Porque geralmente o mestrado e o doutorado dura cerca de 1 ano e meio a 2, dependendo, né? Então é mais ou menos dentro desse critério. Se tem um professor substituto, geralmente é porque o que está em ativa está fazendo uma reciclagem aí, né? Acho que é isso aí então hoje, galera. Então hoje a gente terminou aqui, vamos dar uma olhada como que ficou nessa parte tópico 3. Então a gente ficou a pesquisa e o pesquisador em instituições de ensino, né, no tópico 3. A gente vai entrar também em alguns outros tópicos, que é a pesquisa e a ciência e o pesquisador, que a gente deu uma olhada aí a importância. Depois a gente ainda tem a instituição de ensino superior e a produção científica, né? Então aqui a gente remata toda a unidade 1 e em breve a gente já vai estar aí na unidade 2. Beleza, galera? Então fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aí, galera. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Então, tranquilo. Então, pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus. Boa semana pra gente aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma novidade, eu não costumo responder muito ali no WhatsApp, como vocês já notaram, né? Mas no dia da aula aí, vocês podem perguntar à vontade que a gente vai responder o melhor possível, que eu tô sempre em sala e agora tá começando a ficar bem corrida, época de provas, né? Vai dar tudo certo no total aí. Então fiquem bem, fiquem com Deus e até semana que vem. Então tá, e parabéns pelo Dia das Mulheres mais uma vez aí a todas. Valeu, valeu, gente. Fiquem bem, boa noite a todos. Noite, fique bem. Fui.